Boa noite a Vamos. todo mundo. Vamos, né? Boa noite a todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, a vocês estarem aqui para conversar e aprender junto com a gente, né? A gente está propondo aqui uma apresentação e também convidando vocês para refletirem com a gente, né? Essa questão da saúde mental é uma questão que está crescendo cada vez mais, é importante a gente ter esses espaços de reflexão, esses espaços de interlocução e espaço até de criação mesmo, né? Porque a psicanálise está sempre se transformando. Eu vou me apresentar para não ocupar, que a gente tinha hoje a gente vai trabalhar um pouco com os conceitos da psicanálise, né? A Maia vai conduzir um pouco mais, e na outra aula eu vou trabalhar um pouco mais com os conceitos de psicopatologia do trabalho, que a gente vai tocar mais nos temas das psicopatologias do nosso dia a dia, né? Do nosso trabalho. Bom, eu sou Otávio Delia, eu acabei exercendo as duas profissões, né? Eu fui procurador do Estado e, ao mesmo tempo, psicóloga. A primeira formação foi direito, né? E depois eu acabei fazendo a psicologia. Na minha época era um pouco mais difícil você fazer formação em psicanálise, sem ser médico ou psicólogo, então eu acabei fazendo curso de psicologia. O que não é uma necessidade, a Maia vai poder até explicar isso, porque a psicanálise é uma profissão leiga, né? Uma formação leiga. Você não precisa necessariamente ter feito algum curso, ou de medicina ou de psicologia, aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você tinha até os anos 70, 80, eu acho, se eu não me engano, mas é recente a permissão de outras profissões poderem exercer, praticar a psicanálise, né? A psicanálise era só praticada por médicos, né? O que deu uma característica muito peculiar dos americanos. Bom, então, enfim, eu sou o Otávio, eu trabalhei nas duas áreas, né? Quer dizer, trabalho hoje exclusivamente na área da psicanálise e, e comecei não diretamente na psicanálise, né? Fiz o curso de psicologia, comecei numa linha que era na fenomenologia, passei um pouco por Reich, e depois eu entrei na psicanálise, que eu estou há praticamente 20 anos, né? E fiz minha formação no Instituto Sede Sapiência, que tem dois departamentos, né? O departamento de formação em psicanálise, o departamento de psicanálise. Eu fiz o departamento de formação em psicanálise, e hoje eu continuo lá coordenando um grupo de psicopatologia do trabalho, e, ao mesmo tempo, continuo com a clínica de pacientes que eu sempre tive, né? Sempre mantive desde que eu comecei nos anos 90, começo dos anos 90, e até hoje, né? E, enfim, tive percurso aí por várias áreas, né? De atuação dentro da psicologia, mas eu acho importante aqui a gente ficar no campo da psicanálise, que é o que a gente vai explorar hoje, né? Eu não vou falar muito mais, vou deixar a Maia se apresentar e a Maia começar, senão eu começo a entrar porque a psicanálise tem esse problema, né, da gente começar a falar e começar, justamente ela vai explicar também, da associação livre, que a gente começa a falar e vai juntando uma coisa com a outra e vai embora. Então eu vou ficar brevemente nessa apresentação e vou abrir agora para a Maia poder falar. Fique à vontade, viu, Otávio? A gente brinca aqui que é aula teórica e aula prática, né, de associação livre, que é deixar o pensamento levar. E até por isso a gente decidiu, né, a gente está dando junto os 2 dias, não tem uma divisão assim das aulas. Mas me apresentando também, eu sou a Maia, assim como o Otávio, eu também tenho minha primeira formação em Direito, eu me formei em 2005 na UFMG, e eu sou procuradora da Fazenda desde 2010. E eu também tenho as duas profissões, né? Eu fiz minha formação em psicanálise, eu terminei ela em 2014, mas assim, a gente não para de estudar nunca, né? Assim, acho que qualquer área, né? Todo bom profissional nunca para de se atualizar e de estudar, mas o pessoal das áreas precisa, assim, tem muita gente que fala, né, que os profissionais precisam tudo doido. E eu acho que isso tem uma certa verdade, mas principalmente doido por esse assunto, né? É impressionante como isso nos interessa, como a gente gosta, então a gente entra nessa, é a toca do coelho lá da Alice no País das Maravilhas. A gente não quer parar, a gente não quer parar de fazer curso, de ler, e a gente entra numa daquelas de só sei que nada sei, sabe? Parece que a gente, quanto mais estuda e
e mais aprofunda, mais a gente vê que tem mais para estudar, que tem mais para explorar, e isso nos dá prazer, né? A gente está aqui porque gosta, então a gente não para. Então, terminei uma primeira formação em 2014, mas desde então não parei de estudar e de estar em contato nunca. Mas também atuo como procuradora da Fazenda. Até gostaria, se pudesse, vocês colocarem no chat, eu imagino que aqui a plateia é quase toda de advogados, né? Apesar da inscrição ser aberta para profissionais de outras áreas também, mas se puderem falar se são da área privada ou pública, até para a gente ter uma noção assim do contexto da maioria dos alunos e poder direcionar a conversa. E aí, assim, o nosso curso né, um olhar psicanalítico sobre o trabalho jurídico. A parte jurídica, eu imagino que todo mundo aqui está muito por dentro. Então, é preciso que a gente faça uma introdução sobre a parte da psicanálise, que essa a gente presume que já não é tanto do conhecimento de todo mundo. Então, a gente vai, nessa primeira aula, talvez se estender mais sobre o que é a psicanálise, os conceitos principais, e depois entrando também mais no assunto do trabalho jurídico sobre o olhar psicanalítico. A gente pensou esse curso como uma coisa muito tranquila, um bate-papo. A gente gostaria que vocês participassem, que vocês entrem no chat, façam comentários, façam perguntas. A gente vai respondendo na medida do possível. Se por acaso tiver muita participação, a gente deixa o nosso contato para depois vocês poderem mandar e a gente continua essa conversa, tira dúvida, responde perguntas depois. Mas a gente gostaria de também ter essa interação aqui hoje. Então, inclusive, né, se puderem, se tiverem vontade, liguem as câmeras. Vamos fazer que isso seja uma conversa gostosa, porque é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Eu acho que sempre é um assunto, quando a gente conversa, traz conteúdo de todo mundo, e isso, quando as pessoas dividem isso com a gente, só enriquece a conversa. Então, peço que vocês se sintam à vontade para participar desse bate-papo com a gente, né? E começando, a gente vê que eu trago uma pergunta meio filosófica, assim, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando em saúde mental, né? Não é simples responder isso. O que é felicidade? Tá, mas o que é felicidade? Né? É tão difícil responder isso. E a gente também não vou dizer que a gente tem essa resposta, né? Tá feliz o tempo inteiro? Ninguém tá feliz o tempo inteiro. É não sofrer? Ninguém não sofre nunca, né? Hoje em dia tá, graças a Deus, né? Assim, por um lado, lamentamos que se fale muito em saúde mental agora, porque a gente está no momento em que está muita gente sofrendo de questões mentais, né? Por conta da pandemia, mas também por conta de outras coisas. Mas, por outro lado, já era um tópico que estava passando da hora de ganhar um protagonismo, né? Se vocês forem ver as estatísticas, né, o que tem de gente no Brasil e no mundo falando dos transtornos mais comuns hoje em dia, né, sofrendo de depressão, de transtorno de ansiedade, de burnout, é muita gente, muita mesmo, entendeu? Tá rivalizando pau a pau com doenças físicas clássicas, tipo problemas do coração, de coluna, né, problemas ósseos, não é pouca coisa. E é um debate que precisa ampliar e precisa existir, porque ainda é coberto de muito estigma, né? Ainda é diferente uma pessoa falar, olha, estou com um problema no meu coração, eu estou com um problema na coluna, e falar, eu estou com depressão, eu estou com burnout. Né? Ainda tem muito preconceito, ainda tem esse estigma, e isso faz com que as pessoas tenham muita resistência a falar, a se abrirem, a procurar ajuda. Isso só piora o problema. Então, a gente precisa desmistificar, mostrar que, primeiro, é comum, é muito comum, está cada vez mais, todo mundo sofre, não é frescura, não é fraqueza, não é ser folgado, né? Não é drama, não é querer chamar atenção. Claro, né, gente, que esse tipo de coisa acontece, existe, mas assim, isso não é motivo para a gente desconsiderar
esses problemas, essas queixas, porque na grande maioria das vezes elas são reais. E vocês podem ter certeza que com muito mais frequência do que gente que às vezes não tem um problema mental tão sério e alega ter para se aproveitar disso, muito maior é o número de pessoas que têm um problema mental sério, mas não pedem ajuda, não falam, não se tratam, e a coisa pode piorar muito. Então, a gente Posso tem completar que uma realmente... coisa que você está falando, Maia, assim, até para reforçar essa não procura, né? Até porque há um reforço social no sentido de que seja resiliente, você pode, você vai conseguir, você não vai se dobrar, você pode cada vez mais. Até os anúncios você vê, né, na TV, por exemplo, assim, na coisa assim, vá lá, chegue no seu limite, conquiste. Então, o sujeito se mostrar fraco, né, o sujeito não fraco, mas mostrar que está tendo algum tipo de problema, isso é um sinal de fraqueza, um sinal de que o sujeito não tem lugar naquela sociedade. Né? Então, é muito difícil isso. Né? Acho muito importante o que a Maia está falando. Sim, inclusive, recentemente eu fui chamada por uma empresa privada para ter uma conversa com o pessoal lá sobre isso, e eu lembro que antes de eu, né, fechar, se eu ia falar ou não, eu tive essa conversa e falei, olha, o que vocês estão querendo? Porque assim, eu não vou falar, eu sou contra esse discurso do tipo, trabalhe enquanto os outros estão dormindo, produza cada vez mais, como atingir o seu melhor. Assim, claro que eu acho que todo mundo deve atingir o seu melhor, mas o que é o seu melhor? Não é necessariamente o melhor para a empresa, né? E eu não queria também cometer nenhum estelionato, né? Se vocês vão me contratar, eu quero que vocês saibam que vocês estão contratando. Graças a Deus eles estavam de acordo. Mas é isso, gente. É um tema importantíssimo e a gente tem que encarar de frente e sem estigma. Ninguém é perfeito, todo mundo sofre. E muito do que a gente vai trazer aqui, de expor os conceitos, não só para que a gente possa depois falar sobre a psicopatologia do trabalho de uma forma um pouquinho mais técnica que vocês entendam, mas também, principalmente, para vocês entenderem como é que todos nós somos constituídos com características muito particulares e que não dá para a gente querer encaixar todo mundo na mesma caixinha, todo mundo nas mesmas exigências. Isso é cruel, isso é irreal e isso gera sofrimento, não é à toa que tem tanta gente sofrendo e, infelizmente, tem muitos sofrendo calados, né? Mas, voltando à nossa pergunta original, né, o inicial, o que a gente fala quando fala de saúde mental? A minha hipótese preferida é que a gente está falando de equilíbrio. Ninguém é feliz o tempo inteiro e ninguém não é triste a hora nenhuma. Mas uma pessoa, acho que mentalmente sã, ela consegue navegar nesses polos, né, da tristeza e da felicidade, sem se desestruturar, né? Ela vai, é normal, na hora que ela sofre, ela vai lá, ela se recolhe, ela elabora esse sofrimento, se recupera, volta para a vida. E quando ela está feliz, ela consegue aproveitar dessa felicidade, quando ela, né, acontece uma coisa boa, ela realiza um desejo, ela consegue usufruir dessa realização, né? E é mais fácil, talvez, a gente enxergar a saúde mental pensando no oposto. O que é a falta de saúde mental? É a pessoa que não consegue aproveitar as coisas boas que ela tem na vida, não consegue perceber e usufruir daquilo direito, e é aquela pessoa que ela está sempre focada no problema, e a pessoa, principalmente, que ela... Hoje, o que eu vejo muito de sintoma nisso é assim, a pessoa que ela não está voltada para a vida, ela está recolhida, parece que ela está com medo do mundo, ela não quer buscar prazer, ela só quer estar recolhida dentro de si. Isso não é normal, isso não é saudável mentalmente. Então, isso para mim é um grande alerta, assim, uma grande bandeirinha vermelha, assim, de que tem um problema. Eu lá no meu trabalho, na Procuradoria da Fazenda, eu levanto muito essa bola da saúde mental, eu faço parte de um grupo de saúde mental, e às vezes a gente escuta algumas pessoas falando assim, né? Tipo, mas agora todo mundo fala que qualquer coisa é saúde mental, né? Às vezes a pessoa, você dá um pouco mais de trabalho para ela, fala, mas é minha saúde mental. Eu falo, gente, pensem que uma pessoa que está mentalmente bem, que ela está disposta, que ela está, sabe, bem na vida, ela quer produzir. Ela não quer ficar o dia inteiro parada lá, olhando para a parede, ou vendo televisão e ganhando um salário.
ela quer produzir, ela quer entregar a capacidade dela para o mundo, ela quer realizar alguma coisa. Então, mesmo se for, vamos dizer, né, uma malandragem da pessoa, isso já é algo a se pensar. Essa pessoa está bem? Porque quem está bem tá de acordo assim, tem desejos para realizar e tem coisas para entregar e quer deixar uma marca no mundo e quer contribuir com a sociedade, né? Então, quando você vê uma pessoa que tudo que ela quer é sumir, é se recolher, não tem que falar com ninguém, não tem que fazer nada, isso não é saúde mental. Isso já é um problema, mesmo que não seja diagnosticado. E, infelizmente, está cada vez mais comum. Né? E aí, assim, a gente pensa assim, como é que a gente cuida da saúde mental? Aí tem, primeira coisa, né, que a gente ouve falar são os nossos cuidados individuais possíveis. Aí, hoje em dia, né, tem muito conteúdo, a gente ouve muita gente falar assim, vamos cuidar da nossa saúde física. Sim, é super importante. A saúde física está muito relacionada com a saúde mental. Né? Recentemente, eu li um estudo, inclusive, que falava que coisas que estavam muito ligadas ao risco de desenvolvimento de Alzheimer, depois de uma certa idade. E a primeira coisa que estava na lista era ausência de atividade física. Você vê, o Alzheimer, que é uma doença neurológica, a mais importante prevenção que a gente pode ter contra o Alzheimer é praticar atividade física regularmente. Então, mesmo se você não for muito da academia, de pensar saúde física, se você estiver preocupado com a mental, entenda que você vai ter que cuidar da sua saúde física, sim. Então, isso sim é muito importante. Muita gente fala de meditação, é realmente muito legal, porque a meditação ela é uma prática que te faz olhar para o presente, né? E muito do que a gente sofre hoje, os transtornos de ansiedade, por exemplo, tem a ver quando a gente está sempre pensando no futuro, no que vai acontecer, no que vai para, né, que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entregar, essa pressão. E as angústias também, a depressão, tem muito a ver com o passado, né? Você ficar remoendo aquele negócio, né? O que aconteceu, se eu fiz certo, se eu fiz errado, e aquilo que eu não superei. E a meditação, ela te traz o presente, que é você entender que, assim, talvez você tenha tido problemas sérios no passado, talvez você tenha desafios sérios no futuro, mas pensa que nesse momento talvez você está bem, né? Eu imagino que todos nós que estamos aqui, se você está sendo capaz de sentar na frente do computador agora para assistir uma aula, provavelmente você não está passando um problema grave de saúde, você não tem um pepino enorme para resolver agora, e a meditação te traz para esse momento de falar assim, tá tudo bem agora. E é uma coisa que a gente, no automatismo, né, da vida, muitas vezes a gente esquece de reconhecer. E isso nos ajuda, nos situa, nos acalma. É importante, sim. Né? Fora, assim, as relações, a gente sabe que é muito importante para a saúde mental ter bons relacionamentos, né? Ter laços fortes com a família, ter amigos. Isso tudo nos ajuda, nos inclui na sociedade, nos bota presentes ali e nos faz ter um sentimento de pertencimento. Né? Nós somos seres humanos, nós somos seres gregários, a gente não vive sozinho. Por mais que a gente pode ter momentos em que a gente precisa de isolamento, a gente foi feito para viver em sociedade. E essa troca é importante e nos ajuda, né, a nos situar aqui nesse mundo, nessa vida confusa, nos ajuda, nos segura, nos embala aí nos momentos de dificuldade, e é importante a gente cultivar as nossas relações, né, ter com quem falar sobre os nossos problemas, aí entra também terapia, né, eu, apesar de psicanalista, eu não chego a falar assim, todo mundo tem que fazer análise, terapia, eu adoro, eu acho bom, mas eu acho muito autoritário dizer que todo mundo tem que fazer. Né? Eu acho que é uma escolha individual, o momento de cada um, a vontade de cada um, mas eu acho que é muito bom, sim, para quem quer se entender melhor, quem tem questões ali para resolver. E eu acho que mesmo se você não quiser ou não puder fazer terapia, pelo menos então tenha uma rede de pessoas próximas com quem você possa falar sobre os seus problemas. Isso é muito importante. Né? Posso falar uma coisinha só? Eu não preciso nem pedir permissão, vai entrando aí, ó. Então, faz de bar aí. Não, acho que até, assim, agregando ao que você está falando, essa questão dos relacionamentos, eu outro dia estava lendo uma pesquisa sobre a questão da longevidade e eles fizeram um levantamento de pessoas longevas, né?
e descobriram, assim, fizeram lá, né, qual é o primeiro ponto que é o mais importante, que as pessoas têm em comum, né, as pessoas com mais de 100 anos, essa coisa toda. E aí era justamente o contato que essas pessoas tinham, não só com os amigos, que também era segundo ou terceiro ponto importante, com a rede social dela, com os laços sociais dela, mas o quanto elas falavam também com a pessoa do supermercado, com o vendedor do jornaleiro, que vem bem dessa ideia da questão gregária, né? Dessa questão de você se comunicar com o outro, né? De você cumprimentar o outro, de você, sei lá, você pega um elevador, no tempo que tinha sensorista, não tem mais, você cumprimentar o sensorista. Quer dizer, esse tipo de comunicação, eles valorizaram como primeiro item dessa questão da longevidade, porque são pessoas que estão, digamos assim, a gente está falando de bem-estar, que estão de bem com a vida. Não? Eu lembro que eu tinha um professor que dizia, é muito mais custoso e muito mais pesado você fazer cara feia, você ficar sisudo, do que você sorrir e cumprimentar as pessoas. Né? Você faz um esforço, há um gasto psíquico, né, de você ficar bravo e com uma cara feia. É a sabedoria dos artistas, né, que conseguem falar isso tão simplesmente, dizer é melhor ser alegre que ser triste, né? Com certeza. E assim, às vezes eu falo disso, o pessoal fala assim, tá, mas eu não sou muito de falar, mas eu penso muito, eu reflito, eu estou sempre, sabe, refletindo sobre as minhas questões. E qual que é a diferença, né? Por que eu preciso falar? Qual que é a diferença entre pensar e falar? E eu digo assim, é toda a diferença. Né? Entrando numa questão até mais técnica, que eu não vou destrinchar aqui, mas só para ilustrar. O pensar e o falar, eles estão em registros psíquicos diferentes. O pensar ele é da ordem do imaginário. Isso é teoria lacaniana, que é, né, não é imaginário de imaginação, é de imagens. E quando a gente está no registro imaginário, a gente está pensando, a gente está acumulando essas imagens, essas noções, isso nos incha. Pensa assim, acho que todo mundo já passou, pensa um dia que você fez uma prova muito difícil, ou que você está lendo um texto muito difícil, que você está tendo que pensar sobre coisas complexas, você fica cansado, aquilo te pesa. Né? Você sente esse peso, você está cheio de coisa ali na sua cabeça. E, por outro lado, quando a gente fala, a gente dispersa isso, a gente drena esse inchaço. Né? Pelo contrário, quando a gente vai... Pensa, é muito comum, analisando depois da sessão, né? Falar, nossa, eu estou me sentindo tão leve depois que eu vim aqui e falei sobre esse conteúdo que era difícil para mim. Mas não precisa nem ser na análise. Às vezes você senta com um amigo, uma pessoa que você confia, você está com um problema, você desabafa, você bota para fora, você se sente mais leve. A gente percebe isso na nossa experiência de vida, como é que quando a gente está só refletindo e pensando, aquilo nos pesa, e quando a gente fala, como é que aquilo nos deixa leve, aquilo nos liberta um pouco. Então, falar é muito importante. Né? É uma coisa que exatamente, estou vendo aqui o comentário do César, falar cura. Sim, inclusive a psicanálise foi chamada de a cura pela fala, porque essa é a técnica, né? Tão simples, mas, no entanto, precisou de um cara muito genial chegar e falar, gente, vamos escutar esses pacientes aí, talvez ali seja a chave da cura, né? Não, inclusive, né, atrapalhando a Maia de novo, eu lembro que o Freud, quando chega lá em Salpêtrière, na França, onde estava internada as histéricas, porque a grande questão, né, a Maia vai falar acho que mais sobre isso, mas a grande questão, a primeira questão da psicanálise o sofrimento ele também é histórico, né, ele vai variando com as épocas, e na época o sofrimento mais comum era a histeria, né? Porque as mulheres tinham uma vida totalmente impossibilitada, né? Quer dizer, você não podia trabalhar, as mulheres de classe média, né? Média e da própria aristocracia, mas não podiam trabalhar, não podiam... o caso que a Maia está citando, o caso Dora, que é o primeiro caso que abre a psicanálise, né? E não foi nem o Freud, é o Breuer, que era um colega dele que atende, e ele vai comentar, vai discutir esse caso com o Freud, eles até têm opiniões divergentes sobre o tratamento, mas a Dora era severamente controlada pelos pais, era impedida de dançar, era impedida de se divertir, e era uma jovem de 21 anos, bonita, inteligente, mas que não podia ter uma vida, né? Então, o que acontecia com essas jovens? Ela tinha assim, paralisia no braço, um tipo ela falava alemão, mas ela perdeu totalmente a língua alemã e só falava inglês, não conseguia mais retomar o inglês, ela não conseguia tomar mais nenhum líquido ela não conseguia tomar mais água,
ela só conseguia tomar suco ou algum outro líquido, mas não podia tomar. Ela começou a desenvolver uma série de patologias, e só que ela acabou teve a sorte de encontrar o primeiro esse Breuer e depois enfim, né, o Freud, que discutiu o caso com o Breuer. Mas as mulheres, em geral, quando chegavam num grau desses, que era paralisia do braço, era uma cegueira histérica, eram internadas nesse grande centro aí, o Salpêtrière, e eram assim tratados, ficavam com assim roupas sujas, comiam comida assim, comiam dejetos, comiam uma coisa horrorosa. E aí o que se diz do Freud é que o tratamento era banho, choque, um monte de coisa e tal. Ninguém escutava essas mulheres. E o que se diz é que assim o Freud foi o primeiro sujeito que sentou e falou: quero ouvi-las, quero ouvir o que elas têm para dizer. E aí ele inaugura essa cura pela fala que a Maia está falando. Quer dizer, ele abre o espaço para que a pessoa possa falar, e dando a importância da fala. Quer dizer, as mulheres faziam de tudo com ela, menos permitiam que elas falassem. Né? Então era isso que eu queria atrapalhar a Maia. Imagina, tá. Estou vendo aqui o Márcio, né, falando, há algum prejuízo à saúde quando a falta de comunicação provém da natureza introvertida? Não, nenhuma, porque ser introvertida é uma forma de ser. O prejuízo é só assim, é importante que a pessoa introvertida ela tenha pelo menos alguém com quem ela possa se abrir, né? Ou pelo menos um terapeuta, né? Porque assim, quando não tem ninguém, essa pessoa, tudo que ela sente, que ela passa, ela está engolindo, ela não expressa, aí tem um prejuízo para a saúde mental, porque esse conteúdo ele precisa escoar para algum lugar. Mas se for uma pessoa que você tem uma relação de confiança e que você pode se abrir, beleza. Às vezes, inclusive, essa uma pessoa que você tem essa relação de tanta qualidade, tanta confiança, que você pode falar de tudo, já vale mais do que ter vários amigos, ser uma pessoa super extrovertida, mas que tem um contato superficial com todos, né? Mas, continuando, um disclaimer assim, importante que todo mundo sempre nos pergunta, né, Otávio? É assim, qual a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria? Grosso modo aqui, vamos falar, a psiquiatria eu acho que é mais fácil de identificar porque ela é uma especialidade médica. Então, todos os psiquiatras, eles são formados em medicina, depois eles fazem a especialização ou a residência em psiquiatria, e por isso eles são os únicos autorizados a prescrever remédio, né? Um psicólogo e um psicanalista, eles não podem te dar uma receita de um antidepressivo, de um antipsicótico, isso aí eles sempre, se identificarem que tem essa necessidade, vão te encaminhar para um psiquiatra. E ele que vai poder te prescrever um remédio, vai saber sobre a dosagem, sobre os efeitos disso no seu cérebro. Muitos casos são necessários, sim, a intervenção medicamentosa, e aí tem que ser um psiquiatra. Só que, assim, nem todo psiquiatra atua como terapeuta. Tem psiquiatras que sim, que eles, além de prescrever remédio, ver essa questão, né, orgânica, eles também ouvem numa sessão terapêutica normal, mas nem todos. E aí você tem que ver, se você for procurar, se é o caso seu, mas geralmente os que não fazem terapia, eles também têm outros profissionais de confiança para que eles encaminhem, né? Eles sabem que a terapia é importante. Hoje em dia, nenhum profissional da área da saúde mental questiona isso. E a psicologia... Inclusive, mas só completando, tem psicanalistas, psiquiatras, né, que quando estão atendendo o paciente como psicanalistas, eles muitas vezes eles preferem indicar para um psiquiatra, quando eles veem a necessidade de remédio, para que esse psiquiatra medique, para que eles não misturem as duas coisas, né? Porque é muito importante ter essa diferença, porque o olhar do psiquiatra é para a doença, né? O DSM-5 lá, que é o Disordered Statistic Mental, que é um manual que tem as doenças mentais, né? Então é importante, né, que muitos psicanalistas não sentem à vontade. Essa é uma discussão complexa, porque muitos dizem, não, eu gosto de medicar porque eu já conheço o paciente e tal, e outros dizem, não, prefiro encaminhar para não juntar. Então, para mostrar como tem essa diferença muito grande, que esses psicanalistas, conheço vários que falam, não, quando é medicação, encaminham para algum colega. Isso acontece mesmo. Inclusive, os diagnósticos, né, as patologias psiquiátricas, essas que você comentou que estão no DSM, que são esses termos que a gente ouve falar muito hoje, tipo depressão, transtorno bipolar, transtorno do espectro autista, transtorno do estresse pós-traumático,
transtorno de ansiedade generalizada, esses são termos psiquiátricos. A psicanálise não trabalha com essas estruturas. Isso é dizer que não significa que se você estiver sofrendo uma síndrome do pânico, por exemplo, você procurar um psicanalista, que ele não vai saber o que fazer com isso. Mas isso significa que se você falar isso com o seu psicanalista, a princípio, ele não vai fazer nada com isso. Ele vai te ouvir como ele ouviria qualquer paciente e, dependendo daquilo que você contar sobre os seus sintomas, sobre o seu sofrimento, ele vai provavelmente encaixar em uma das categorias diagnósticas da psicanálise, que são 3, e ali ele vai direcionar a escuta dele para você e vai poder te ajudar. E quais são essas três categorias diagnósticas da psicanálise? São a neurose, a psicose e a perversão. Eu vou depois entrar mais no detalhe sobre essas, mas basicamente são essas estruturas psíquicas que a psicanálise leva em consideração para categorizar os analisandos e todas as pessoas, todos nós, né? A gente, eu sou uma neurótica e eu espero que vocês todos sejam também, porque é o melhor que está tendo aí dos 3, viu, gente? Porque às vezes a gente fala, fulano é neurótica, a pessoa se ofende. Tá todo mundo em um dos 3, não tem escapatória. E a neurose é a mais tranquila, é a mais normal. A psicose é, grosso modo, a loucura. E a perversão é uma categoria especial que tem a ver, vem de perverter a ordem, né? O perverso, ele é uma pessoa que ele tem uma relação muito especial com os limites, com a lei, né? É difícil, não é inexistente, não, mas geralmente, assim, no direito, as pessoas são mais cientes da lei, ou então fizeram direito exatamente porque querem desafiar essa lei. Mas, enfim, estou botando o carro na frente dos bois. Mas a psiquiatria, ela tem as categorias diagnósticas próprias dela. A psicologia, ela é bem mais antiga que a psicanálise. A psicanálise foi criada pelo Freud no final do século XIX. A psicologia já existia, mas ela, de fato, ela era muito mais primitiva e rudimentar. Depois que o Freud descobriu a psicanálise, inventou a psicanálise, tanto a psicologia quanto a psiquiatria beberam um pouco dessa fonte, mas eles conservam ainda as características particulares. Então, no caso da psicologia, o que a gente pode diferenciar, tem vários ramos e vertentes da psicologia, não vou entrar nisso, mas a diferença básica para a psicanálise é que a psicanálise é o ramo, né, das psis que atua com o inconsciente, ela trabalha com o inconsciente, ela investiga o inconsciente, ela entende que o sofrimento humano vem dessa instância inconsciente que o ser humano não conhece, desse desconhecimento inato do ser humano sobre si mesmo. A psicologia, ela não atua com o inconsciente. Assim, importante dizer que tem muitos psicólogos que são também psicanalistas. Geralmente, nas faculdades de psicologia, tem algumas cadeiras lá de psicanálise, não são muitas, e os psicólogos que querem ser psicanalistas, eles depois fazem também a formação em psicanálise. Mas, em geral, quando é só psicólogo, não trabalha com o inconsciente. E aí, a psicanálise, ela entra nessa categoria de aquele que resolve abrir a caixa de Pandora, que é o inconsciente, né? E é importante dizer também que a psicanálise, ela tem uma característica de ser um tipo de terapia, né? Vamos dizer, uma prática clínica que ela não sugestiona o paciente. É a ética da psicanálise. Por isso que tem aquela figura clássica, né, do psicanalista, aquela figura caladona, que não dá conselho, que não dá muita opinião, fica lá atrás do divã, porque... Quer falar, Otávio? Não, eu só ia, eu acho importante, eu fui tentar ler aqui, na verdade, uma mensagem, mas ela sumiu. Mas eu queria só aproveitar, quando você fala da questão da ética da psicanálise, da importância dessa ética da psicanálise, o Lacan dedica, eu acho que, se eu não me engano, no seminário 7, a discutir a questão da ética no trabalho psicanalítico, nesse sentido que você está falando exatamente, quer dizer, de você não antecipar, né, o que o paciente possa estar sentindo, não antecipar o que, eu acho que seria melhor. Porque aquela coisa, o paciente pode chegar, né? Não é aquela coisa assim que a gente fica sentado, e às vezes a gente ouve mesmo, chega a mulher e fala, pô, o cara
grosseiro, ele me trata mal, ele não sei o que. A vontade que você tem é falar, pô, separa desse cara, né? Ou o cara está trabalhando no lugar, fala, pô, o cara me trata mal, não sei o quê, o meu patrão é horrível, vai procurar outro emprego. Mas a gente não pode fazer isso. A nossa questão ética é porque a gente tem que ouvir e deixar o paciente trabalhar com ele para entender o que está acontecendo e ele tomar essa decisão. A gente não pode tomar essa decisão por ele. Né? Exato. E assim, até antecipando um pouco o conteúdo, por que o psicanalista não julga? Não é porque ele é bonzinho, não. Eu até acho que depois que você estuda muito e pratica psicanálise, você acaba naturalmente julgando menos, porque você entende a complexidade do ser humano. Mas o principal motivo é porque uma das principais técnicas de acesso ao inconsciente é a livre associação, que é aquela regra da terapia analítica, que o analista fala no primeiro dia do paciente: fale livremente sobre o que vem na sua cabeça. Né? Eu vi que o César perguntou aqui, a psicanálise trabalha com a interpretação dos sonhos? Sim. As duas principais técnicas de acesso ao inconsciente são análise dos sonhos e a livre associação. Porque através do discurso, da fala livre e mais livre possível da pessoa, você começa a ter acesso o inconsciente começa a pipocar ali, ele começa a surpreender. Né? Tanto em coisas que você não imaginava você falar, atos falhos, esquecimentos, isso são todas formações do inconsciente. E quando você está conversando com uma pessoa que ela te julga, a sua fala não é livre. Você naturalmente, instantaneamente, automaticamente, você começa a se autocensurar. Você não fala tão livremente sobre o que você está pensando. Então, é muito importante que o analista não julgue, não emita opinião sobre o que está vindo ali, porque senão o analisando não vai ficar à vontade para falar tudo o que ele está pensando, e aí você perde a sua principal matéria-prima de trabalho, que é o discurso livre, que vai permitir o acesso ao inconsciente. Né? E, então, E assim, quanto mais você deixar o seu paciente falar, né, Maia? Quanto mais sim, você deixar esse espaço escutar, que a escuta talvez seja o trabalho mais importante do psicanalista, né? As pessoas falam, sim. não. Às vezes o paciente fala assim, não, já te contei tal coisa? Já contou, mas você fala, não, conta de novo. Porque ele vai contar, às vezes, o mesmo caso, mas ele conta diferente. Às vezes, na segunda vez que ele falou, vai surgir uma novidade ali, que é significativa e que é importante, e tudo é material de análise. Então, o psicanalista não deve nunca ficar interrompendo a fala do analisando, ele tem que ouvir com muita atenção aquilo que está vindo. Né? E tem uma escuta muito particular, tem uma técnica que é diferente da gente ouvir um paciente e conversar com um amigo na mesa de bar. Né? E assim, uma coisa que eu digo assim, qual é a diferença da psicanálise para a filosofia? A psicanálise é uma prática clínica que estruturou uma teoria. A filosofia é uma teoria que ela não tem, a princípio, muita ambição de ter uma aplicação prática. Algumas correntes filosóficas têm, outras estão nem aí para isso. Mas a psicanálise, ela surgiu de uma prática clínica. O Freud, ele tinha um problema concreto ali, que ele tinha pacientes que ele falou, como eu posso ajudar esses pacientes? E ele começou a ouvir esses pacientes, começou a perceber coisas ali nesse discurso, e ele estruturou toda uma teoria em cima do que ele via nessa prática clínica dele. E aí, já vamos entrar assim, como é que foi o começo do Freud, né? O Freud, ele era um médico, ele é austríaco, ele nasceu na Morávia, mas ele, quando ele começou a clinicar, ele já morava em Viena, já tinha um tempo. Ele fez medicina, ele era neurologista, ele não era psiquiatra, não era psicólogo, e ele sempre se considerou um homem de ciências. Ele sempre teve um pensamento científico, racional, e ele era também cabeça de pesquisador, sabe? Tanto que logo que ele formou, ele foi trabalhar com pesquisa, ele publicou um trabalho sobre enguias, que até hoje é um trabalho de referência na área, lá sobre o sistema neuronal delas, um trabalho sobre afasias, mas aquelas coisas da vida, né, aleatórias que mudam, nesse caso, o curso da história. Ele estava apaixonado por aquela que viria a ser sua mulher na vida inteira, a mãe de seus filhos, e ele precisava de dinheiro para casar, ele não era de uma família rica. E aí ele chegou para um preceptor dele, um orientador dele lá, que o ajudava nas pesquisas, e desabafou, falou, poxa, preciso de dinheiro. Os caras falaram, olha, Sigmund, vai atender, que é na clínica que você vai conseguir ganhar mais dinheiro para você poder casar. E foi por isso que ele foi atender pacientes.
E esse orientador dele, ele era um psiquiatra, trabalhava num hospital psiquiátrico e arrumou uma vaga para o Freud atender lá sobre a supervisão dele. E naquela época, era final do século XIX, na Áustria, lá em Viena, estava tendo um boom de problemas de histeria. Era tipo a epidemia ali do momento. Essa doença Como psíquica. a depressão hoje, o TDAH Hoje a hoje, gente ouve falar muito de bulimia. depressão, TDAH, autismo, mas na época era a histeria que estava bombando, né? As épocas têm os sintomas do seu tempo, né? Hoje a gente está sabendo aqui com os nossos, mas naquela época o sintoma característico era a histeria. Tanto que a piada de analista é justamente assim, eu gostaria tanto que entrasse uma histérica no meu consultório, nunca mais. A gente estuda tanto histeria, hoje em dia a gente não vê, né? Mas não é a histeria, engraçado, porque a gente até vê muita histeria Não, a hoje. gente vê, claro. Mas é porque naquela época não era bem o que a gente chama de histeria hoje. É a conversão histérica. Exatamente. E o que era essa conversão histérica, né? Era um fenômeno, uma histeria que ela se manifestava fisicamente no corpo. Então, eram pessoas que tinham sintomas físicos, tipo uma paralisia, é igual o Otávio estava dando o exemplo da Ana, né? Ela tinha paralisias, ela parou de falar alemão. Como que coisa louca, a mulher parou de falar a língua dela da vida inteira e falava só inglês. Pessoas relatavam dores e os médicos procuravam, investigavam, faziam exames e não encontravam causas orgânicas para aqueles sintomas. E ninguém sabia o que fazer com aquilo. E estava pipocando o paciente com esse tipo de queixa. E uma curiosidade é que eram quase sempre mulheres. Tanto que a palavra histeria vem de histeros, que é útero, em acho que latim ou grego, não lembro. Mas é porque eles achavam que era uma doença só de mulheres que tinha a ver com algum tipo de desequilíbrio químico no útero. Hoje em dia se sabe, primeiro, que não tem nada a ver com o útero, e segundo, que homens também têm histeria. Mas tem hoje, a gente entende um motivo muito claro do porquê essa doença acometia muito mais mulheres do que homens. O Freud depois veio a saber que isso tinha muito a ver com repressão de desejos e de cunho sexual. E isso, as mulheres eram muito mais sexualmente reprimidas que os homens. Então, é natural que elas sofressem muito mais dessa doença do que os homens. Mas, nesse momento, até então, ele estava só vendo aquele tanto de paciente ali que ele não estava entendendo o que estava rolando. E aí ele foi, nesse princípio, fazer um estágio durante um tempo em Paris, na França, nesse hospital de Salpêtrière, que até você estava comentando, né, Otávio? E com um médico francês chamado Charcot, e que ele fazia uso da hipnose. E um detalhe interessante é que ele não usava a hipnose para tratar os pacientes. Ele usava a hipnose para fazer um diagnóstico diferencial. Então, o que acontecia? Ele pegava essas pacientes histéricas, que, por exemplo, vamos imaginar uma paralisia, né? Que a paciente tinha esse sintoma. Ele tinha, tipo, aquela sala de aula em forma de anfiteatro, né? Que ele ficava no meio. Ele era meio showman, assim. Ele até foi bastante criticado por isso, porque ele gostava de fazer daquilo um espetáculo. E ele levava a paciente, ele hipnotizava a paciente, e o que se via é que na hora, quando ela estava sob efeito da hipnose, o sintoma desaparecia. E o Freud ficou muito impressionado com aquilo. E ele voltou para Viena, depois, lá no hospital onde ele trabalhava, e voltou a atender as pacientes dele. E o que ele teorizou, pelo que ele viu lá com Charcot em Paris? Que existia uma parte da mente do ser humano que a gente não acessava. Na verdade, nesse momento, ele ainda considerava que o inconsciente era uma qualidade da psicopatologia. A primeira hipótese foi que, assim, as pessoas mentalmente doentes têm essa parte ali cindida, né? Rachada, dividida da mente. Depois ele viu que, na verdade, não, que o inconsciente é um atributo de todos nós, dos sãos também. Mas nesse primeiro momento foi uma hipótese razoável para o que ele estava se deparando. E aí ele viu que tinha essa cisão, que tinha uma parte da mente ali que essa pessoa não acessava. E aí ele começou a utilizar a hipnose na clínica dele. Né? Foi o começo dele, ele publicou um trabalho que chama Estudos sobre Histeria, que ele fala dessa paciente do Breuer, né? A Ana teve umas pacientes dele também. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma dessas pacientes, para vocês entenderem como é que funcionava.
Teve uma paciente dele que ela chegou lá se questionando de uma dor no rosto, na face, no lado aqui do rosto. Investigaram, não tinha causa orgânica, e ela o tempo inteiro falando que aquilo doía muito, que incapacitava ela de falar, às vezes de dormir, de encostar e tal. E o Freud ainda usava da hipnose para poder tratá-la. E quando ela estava fora da hipnose, tudo que ele tentava investigar, perguntar a respeito desse sintoma, ela não tinha resposta para dar. Ela não sabia explicar direito de onde surgiu, o que aconteceu quando ela teve a primeira vez que ela sentiu essa dor, tal, era tudo muito vago. Sobre a hipnose, ela trouxe um conteúdo. O que ela contou? Ela contou que tinha um rapaz, um homem, sei lá, com que ela tinha conhecimento, que ela tinha uma paixão por ele, ela era interessada nele, e que um dia ela tomou coragem de se declarar, de contar para ele que tinha interesse nele, assim, e esse cara a recusou, a rejeitou, não correspondeu à investida dela. E aí ele perguntou para ela ainda sobre hipnose, falou assim, e como é que foi para você essa recusa, essa rejeição? E ela falou, foi como um tapa na cara. E aí entendeu-se que estava aí a origem do sintoma. Era essa ideia que ela sentiu ali, mas que era rejeitada pela consciência dela. Porque não é como se ela não pudesse aceitar conscientemente que ela foi rejeitada. Né? Era a ideia dela ser... Ela tinha uma ideia dela mesma que não era uma mulher que era rejeitada, ela queria ser uma mulher desejada. Era essa a ética do momento, né? E principalmente ela não poderia ser uma mulher que ia lá se oferecer para um homem, era a ética repressiva do momento, da época. Então aquilo foi um conteúdo tão doloroso para ela, tão insuportável do ponto de vista da consciência, que ela varreu para o inconsciente. Só que o inconsciente ele tem uma característica, ele pressiona, ele pulsa o tempo inteiro, ele não fica quieto. E aí, ele, no caso dela, ele conseguiu escoar, vazar em forma de sintoma. Mas esse sintoma, ele tinha uma lógica, ele tinha um significado, ele trazia uma mensagem. E o Freud conseguiu extrair essa mensagem dela sob hipnose. Só que, pouco depois disso, ele abandonou a hipnose como método terapêutico por dois motivos principais. Um é que ele viu que nem todas as pessoas são hipnotizáveis. Né? A hipnose ela atua sob sugestão, ela existe, é um fenômeno real, mas tem gente que é hipnotizada muito facilmente, tem gente que é muito difícil de ser hipnotizada. E fora que há suspeitas de que o Freud também não fosse lá um hipnólogo tão hábil. Tem muito da própria, do talento ali de cada um. Então, para ele não era tão fácil assim hipnotizar os pacientes. E outra que ele viu também, que quando ele conseguia, igual no caso dessa paciente, né, acessar o significado do sintoma sob hipnose, e depois a paciente voltava, ele falava sobre isso ele com ela, nossa, que coisa, eu nem imaginava, tal. O sintoma desaparecia, mas depois de um tempo ele voltava. Então, o resultado do tratamento ele não era duradouro. E o Freud começou a ver e falou, bom, se não é uma solução real, também não me interessa. E ele viu que por mais difícil que fosse, mais custoso que fosse, ainda assim era preferível tentar acessar esses conscientes inconscientes com o paciente consciente, né? Não hipnotizado. Porque aí sim, se ele conseguisse acessar e ter esse momento de catástrofe, de elaboração, de representação, o resultado tendia a ser realmente duradouro. Então, ele foi adaptando a prática dele. Todo mundo que vai estudar psicanálise e que vai ler Freud, é muito interessante, porque o Freud ele era um cara, ele passou a vida dele inteira construindo essa teoria psicanalítica. E ele ia publicando à medida que ele ia entendendo, mas ele era muito honesto. Eu digo, às vezes o pessoal me pergunta, eu falo, gente, ler Freud não é difícil. O Freud ele tinha uma cuidado com as palavras e um cuidado com a didática, porque ele sabia que ele estava propondo uma coisa muito nova e que ele tinha que ser didático para as pessoas entenderem. Então, os textos dele costumam ser didáticos. Só que ao longo da obra dele, ele não tem pudor de falar, olha, isso eu ainda não sei, isso é uma hipótese que eu ainda não tenho condições ainda de afirmar ou não, isso aqui eu já sei. Aí ele vai revendo posicionamentos ao longo da vida inteira. Tanto que, geralmente, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu achava engraçado, porque todo psicanalista vai citar
professores, né, iam citar os textos do Freud, falavam, o texto tal, de 1910, o outro de 1920. Eu falei, gente, como é que esse pessoal tem na ponta da língua as datas que ele publicou cada texto? Depois eu entendi que é porque você tem que saber o momento ali da teoria dele em que ele estava, porque você vai ver que tem coisas ali que já não batem mais, que depois ele reviu, mas é porque naquele momento ele ainda não tinha chegado lá. Ler Freud é você ir acompanhando todo o raciocínio e a construção dele e a genialidade dele, porque ele realmente era muito brilhante. E aí, eu vou falar com vocês dos 2 princípios fundamentais da psicanálise. Um já está aqui para a gente, que é a existência do inconsciente, né? A psicanálise, ela pressupõe, não tem como você fazer uma terapia psicanalítica, você falar em psicanálise sem você considerar a existência do inconsciente. Isso é um dado, isso é uma coisa que foi uma das primeiras coisas que o Freud bateu o martelo, e isso nunca mudou, né? Tem uma ilustração sobre o inconsciente que é interessante, que é um iceberg, né? E que a consciência, ela é a ponta do iceberg. Então, pensem que, ao contrário do que a gente geralmente imagina, o inconsciente, ele não é a exceção. A consciência é a exceção. A maior parte da nossa mente, do nosso conteúdo psíquico, é inconsciente, né? E isso já é uma coisa para botar a gente no nosso lugar, né? O Freud, ele sempre falou que ele foi o responsável pela 3ª ferida narcísica da humanidade. O que quer dizer isso, né? Ferida narcísica é tipo um golpe na sua vaidade, né? E a primeira ferida narcísica foi quando Copérnico falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, que era a Terra que girava em torno do Sol. Para o ser humano, né, já foi um choque, porque a gente achava que a gente era o centro do universo. A segunda ferida narcísica foi quando Darwin publicou A Origem das Espécies, e ele falou que a gente descendia do macaco, né? Porque não era só o fato de falar assim, poxa, o macaco é inferior, como assim a gente veio desse? A gente achava que a gente foi um produto da criação divina, que esse mundo todo foi feito para nós, para a raça humana, e de repente a gente é simplesmente uma contingência, uma aleatoriedade entre as mutações genéticas que acontecem entre as espécies. A gente está aqui do mesmo jeito que a gente poderia não estar. E a gente não tem maiores garantias de sobrevivência do que, às vezes, um protozoário, uma bactéria aí que consiga sobreviver a catástrofes naturais. Isso também botou a gente no nosso lugar. E a terceira ferida narcísica, que foi a do Freud, nosso terceiro golpe no nosso narcisismo, foi falar que a gente não é senhor na nossa própria casa. A gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente acha que a gente sabe por que a gente faz as escolhas que a gente faz, mas não. A grande maioria das nossas escolhas, das nossas ações, elas vêm por motivos que a gente não sabe, que são inconscientes, né? Hoje, a própria neurologia já reconhece que o nosso cérebro ele é programado para identificar padrões e razões. E então, assim, se alguém te fizer uma pergunta, por que você fez isso, fez aquilo, seu impulso vai ser arrumar uma resposta, seja ela verdadeira ou não. Inclusive, até sobre hipnose, acontecia às vezes da pessoa estar hipnotizada, e aí o hipnólogo dava o comando assim, olha, quando você voltar do transe hipnótico, bater o relógio 5 horas, você vai abrir aquela janela, tá? Mas você não vai lembrar que eu te dei esse comando. E aí voltava do transe hipnótico, a pessoa não lembrava de nada, batia 5 horas lá no relógio, ela levantava e abria a janela. E a pessoa perguntava depois, por que você abriu aquela janela? Ela falava, eu estava abafada, aqui senti calor. Ela imediatamente vinha com uma resposta. Ela não tinha a menor lembrança de que ela recebeu esse comando, mas era na mesma hora, né? Ela não sabia, era uma razão inconsciente porque ela estava fazendo aquilo que ela estava fazendo. E a gente faz isso o tempo inteiro, mas vai saber, né? A gente tem que considerar que a gente não sabe direito as reais razões da gente estar fazendo o que a gente faz. Isso é muito mais visível no caso das compulsões, por exemplo, né? Pensa uma compulsão, assim, um vício, ou tira o vício, porque o vício tem um componente químico ali da dependência, mas pensa, sei lá, uma compulsão alimentar, né?
Muitas vezes a pessoa fala, eu queria comer menos, eu queria fazer uma dieta, eu queria sei lá o quê, mas não consegue. Ela fala, mas bateu uma fome incontrolável, eu preciso de comer um legume, mas eu quero comer um doce, eu quero comer um sorvete. E nesse ponto ela sabe que racionalmente ela escolheria outra coisa, mas algo a impulsiona a fazer aquela escolha que ela rejeita. É o inconsciente que está ali se expressando. O que desse inconsciente leva ela a fazer isso? Aí a gente vai ter que trabalhar para acessar esse inconsciente e entender. Não é simples, mas tem jeito. A psicanálise trouxe esse jeito. Mas existe essa razão. E aí a gente entra no segundo preceito fundamental da psicanálise, né? O primeiro, eu falei para vocês que é o inconsciente. O segundo é o determinismo psíquico, que é dizer que todos os fenômenos psíquicos, eles têm uma razão de ser. Eles têm uma causa. Não são aleatórios. Assim como no mundo físico, né? Igual a maçã do Newton caiu lá da árvore, e ele entendeu que era por conta dessa força chamada gravidade, né? A gente tudo você vê uma causa. A própria física muitas vezes vê fenômeno que ainda não consegue explicar, mas sabe que uma causa tem. É porque a gente não chegou lá ainda. E na mente também, a gente tem a tendência a não dar muita bola e achar uma coisa sem importância. Muitos fenômenos psíquicos curiosos. Por exemplo, os sonhos, né? A gente costuma sonhar quase toda noite. E a gente sempre acorda falando, oh, que maluquice, o que é isso? Coisa doida, né? Que a gente não entende um significado daquilo e rejeita, logo depois esquece o que sonhou e toca a vida. Mas o Freud viu, ele inclusive disse uma famosa frase que os sonhos eram a via régia para o inconsciente. O livro inaugural da psicanálise, a grande obra do Freud, que ele sempre falou que foi a grande descoberta da vida dele, foi esse livro, A Interpretação dos Sonhos, que ele publicou em 1900, em que ele relata, ele analisa vários sonhos dele mesmo, de alguns amigos, alguns pacientes, e ele explica muito detalhadamente o que ele encontrou de sentido e de significado nos sonhos. Né? E o que ele chegou à conclusão é que o inconsciente ele tem uma linguagem toda própria. Não é a mesma linguagem nossa consciente, não é a mesma linguagem do nosso idioma que a gente usa para se comunicar uns com os outros. Ela, inclusive, tem uma lógica que contraria em muitos aspectos a nossa lógica do mundo físico, mas ele tem a própria lógica. Por exemplo, né, nos sonhos, é muito comum você sonhar com uma pessoa que de repente vira outra, está num lugar que de repente virou outro. Essa coisa de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo, isso é uma regra da física. No inconsciente não é assim. O inconsciente tem as leis próprias. Mas quando você tem conhecimento dessas leis, você começa a conseguir traduzir o significado dos sonhos. E fora os sonhos, né, as outras formações do inconsciente. Então, tem os atos falhos, né, que a gente comete, os esquecimentos, os lapsos, os xixes, né, as piadas, os gracejos. Por que às vezes certas falas nos dão essa descarga de risada, de coisa às vezes incontrolável? Isso tem uma razão e um significado inconsciente, né? E o sintoma também é uma formação do inconsciente, né? Assim como o sintoma do exemplo que eu dei, da mulher que tinha a dor no rosto. Isso é uma manifestação do inconsciente, e que o Freud foi a vida inteira se dedicando a explorar e entender isso. Então, são esses os dois princípios fundamentais da psicanálise, né? A existência do inconsciente e o determinismo psíquico, que é a gente entender que nada é por acaso, nem na nossa mente. Não, a gente não percebe facilmente e não é para perceber mesmo, porque a gente costuma ter algum motivo para ter varrido esse conteúdo para o inconsciente, mas uma causa, uma explicação tem. A gente tem que saber investigar. Nem tudo, assim, mesmo em análise, com o melhor psicanalista do mundo, assim, há um limite do que a gente consegue acessar no inconsciente. Mas, geralmente, quando a coisa é bem feita, é o suficiente para você se livrar de uns sintomas indesejados. Otávio, você quer falar alguma coisa? Eu escutei você. Não, eu ia só acrescentar aí, quando você fala do inconsciente, cara, daqueles princípios, né? O princípio secundário e primário, que no inconsciente você tem o princípio primário, né? Que o inconsciente é atemporal, né? Basicamente, assim, é uma grande marca dele. É por isso que a gente, com 20 anos, com
com 60 anos, com 70 anos, com qualquer idade, você pode ter o mesmo tipo de comportamento que você, com 50, você vai ter o comportamento que você teve lá com 8 anos de idade, porque o inconsciente é atemporal. Ele não funciona pelo registro do desenvolvimento, da temporalidade, da cronologia. Ele é absolutamente, ele funciona como a Maia estava dizendo, quer dizer, a gente vê bem isso no sonho. No sonho operam dois mecanismos lá básicos, que é o deslocamento e a condensação, né? Que o deslocamento é assim, a gente tem aqueles relatos de sonho, fala assim, eu sonhei com você, mas não era você, Maia, mas era você. A gente sempre tem essa coisa, quer dizer, tem um deslocamento. E a condensação é aquela coisa, de repente você vê lá uma pessoa que condensa alguma coisa do seu presente, do seu passado, fala, putz, aquilo lá era um cara com quem eu trabalhei, mas me lembra também um cara que estudou comigo não sei aonde, me lembra também uma coisa que meu pai falava, está tudo condensado, né? Daí a dificuldade e a necessidade de você investigar essas aparições, né? Mas é interessante lembrar sempre dessa ideia de que o inconsciente opera nesse campo aí da atemporalidade, né? Tanto que no meu grupo de leitura lá do Lacan, a gente fala essa coisa, que um analista, quando ele opera com o inconsciente, ele pode atender uma criança de 1 ano, como pode atender um idoso de 100 anos, porque o inconsciente está operando com as mesmas características. Estruturalmente, ele está funcionando do mesmo jeito, né? E a gente fixa os nossos padrões comportamentais na infância. Então, o Freud ele chegou a ter uma frase polêmica, né? Que ele falou que o ser humano, antes de fazer análise, ele só chega até os 7 anos de idade, né? Parece que depois a gente só fica repetindo. E tem um dito que fala que às vezes o analista está ouvindo o adulto, mas ele está escutando a criança, né? Porque a demanda do adulto, às vezes a reclamação, o que ele está vendo lá é a demanda de amor, de atenção da criança lá atrás, que não foi trabalhada, né? Elaborada. E aí, gente, assim, já entendemos os 2 preceitos fundamentais. E agora a gente entra no aparelho psíquico, que são outros conceitos importantes, né, do Freud. Teve a primeira tópica do aparelho psíquico, né? Tópico vem de topográfico, de lugar mesmo, que foi quando ele dividiu a mente entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Isso é simples de entender, o consciente e o inconsciente meio que já passamos por isso aqui. A única novidade é essa instância que ele chamou de pré-consciente, mas o pré-consciente, ele é menos importante, porque ele, na verdade, ele é tipo aquele conteúdo que você não está trabalhando com ele conscientemente o tempo inteiro, mas com algum esforço de memória, você acessa. Então, é igual eu te perguntar assim, o que você almoçou na segunda-feira da semana passada? Você vai falar, sei lá. Mas você fala, não, tenta. Você vai fazer um esforço de memória, você vai lembrar, muito provavelmente, né? Isso é acessável. Agora, é diferente de um conteúdo inconsciente. Esse aí, só da gente chegar e perguntar, não se acessa. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, falar assim, como é que foi o seu nascimento? Ninguém aqui vai saber falar, né? Aqui em nenhum lugar, ninguém tem lembrança do nascimento. Agora, vocês têm alguma dúvida de que foi um evento psíquico da maior importância? Você já tinha um sistema nervoso ali quase completamente formado. A criança pequena, o bebezinho recém-nascido, ele sente emoções. Né? À toa que ele chora tanto. Né? Aquilo é intenso demais para ele. Mas ninguém consegue lembrar do próprio nascimento. É um conteúdo inconsciente. Bem inconsciente, arraigado lá na inconsciência. E essa foi a primeira tópica freudiana. Né, que ele, inclusive, desenvolveu bem quando ele publicou esse livro, A Interpretação dos Sonhos. E ele continuou, né, continuou teorizando, continuou inovando, continuou trazendo conteúdos. E outras coisas que ele veio trazendo trouxeram alguns problemas que não se encaixavam muito direitinho nessa tópica. E aí ele começou a ver que ele ia ter que adaptar essa teoria dele. E depois, mais para frente, ele veio com a segunda tópica dele, que ele trouxe os famosos id, ego e superego. Né? É importante dizer que os conceitos de id, ego e superego, eles não anulam, não cancelam a primeira tópica. Né? Eles convivem paralelamente com a noção de inconsciente, pré-consciente e consciente. Eles só trazem uma outra perspectiva de ver as coisas. E a primeira tópica, a gente está falando realmente de lugares ali, onde estão nossos conteúdos psíquicos. Na segunda tópica, a gente está falando, o id, o ego e o superego, eles não são simplesmente lugares, eles são
instâncias que têm funções, que têm ações ali, que eles atuam. Então, eles têm um poder dinâmico ali, dos conteúdos mentais, de levar para lá e para cá, de organizar esses conteúdos mentais. Tem uma ação maior, um poder maior ali. E aí, vamos explicar para vocês, assim, grosso modo, o que é cada um deles. Né? O id, pensem no id como um grande reservatório de intensidades pulsionais. A pulsão é um conceito complexo, mas, segundo Freud, assim, é o mais próximo que a gente tem entre o psíquico e o somático, né? E o corporal, a biologia. É aquela energia que vem do corpo e que deixa a mente sobrecarregada, exasperada, né? Com dificuldade de conter e direcionar aquela energia. Todos nós já tivemos aquele momento que, sei lá, você tem uma notícia muito chocante, ou uma ideia que traz um sentimento que vem aquela coisa ali que a gente já meio que, às vezes, varre para debaixo do tapete, ou sente, né, uma taquicardia. Sei lá, pensem dessa forma, né? E o id, ele é completamente inconsciente. Ele é inteiro, esse reservatório pulsional, ele mora no inconsciente. Até que a gente consiga acessá-lo e trazê-lo para o consciente, mas aí ele já não está no id mais, né? E o Sérgio está falando, id seria o cérebro reptiliano do ser humano? Olha, eu não tenho conhecimento de neurologia suficiente para poder fazer essa afirmação, mas pelo que eu sei, eu acho que a gente poderia fazer uma analogia sim, né? Porque o cérebro reptiliano, ele é bem primitivo, ele é uma coisa que ele não tem a sofisticação de um cérebro, de um aparelho psíquico que já constituiu um ego, um superego. Estou pensando assim, mas assim, posso estar falando bobagem, porque aí já entra muito no campo da neurologia. E já o ego... Essa semana, Maia, eu estava numa leitura falando sobre as 3 instâncias, naquele livro que eu estava te falando, né, a Psicanálise, Profissão Impossível, ele faz uma referência rápida assim, dizendo os nomes, né? O ego seria o lugar da razão, o id seria o lugar da paixão e o superego seria o lugar da consciência. Né? Assim, sei lá, eu acho que isso facilita algum tipo de entendimento. Então, não tem o cérebro reptiliano, mas a ideia da paixão, né? Daquela coisa que você é avassaladora. Tem um texto bem conhecido do Freud, de cunho mais antropológico, que até está no nosso programa aqui da Ementa, tocar nele, eu imagino que vai ficar para o segundo dia, que é o Mal-Estar na Civilização, que é um texto de 1930. E nesse texto, o Freud, no final do texto, ele começa a fazer uma analogia entre o aparelho psíquico individual do ser humano e das sociedades, da civilização. E ele faz vários paralelos muito interessantes entre o desenvolvimento do indivíduo e das sociedades. E você pode pensar que realmente, né, um cérebro reptiliano, ele é daquele ser humano primitivo. E que à medida em que a história foi desenvolvendo, a civilização foi crescendo e se sofisticando, também foi o nosso aparelho psíquico. Né? Eu acho que é uma comparação... me soa possível, um caminho para se pensar, mas se eu for chutar, eu imagino que alguém já teorizou sobre isso e talvez eu possa ter chegado a alguma conclusão diferente, então também não quero falar bobagem. Mas eu acho que é um caminho de se pensar assim, interessante. É interessante, tem aquele... Aí, claro que não é da área da psicanálise, não é da nossa área, mas é daquele neurocientista português, muito famoso, escreveu O Erro de Descartes, acho que é Antônio Damasio, e ele tem bem essa teoria de que as estruturas, elas vão, desde a bactéria até nós, a gente vai crescendo em cima dessas estruturas. Então, a gente vai tendo essas estruturas em nós. Né? Sim, aí, a gente não abandona, né? Quase... O Freud era um cara muito apaixonado por arqueologia também. E ele sempre fez várias analogias entre o ofício do psicanalista e do arqueólogo. Porque ele falava, você vai fazendo aquela escavação na mente ali, para ver os escombros que estão ali de civilizações passadas. E na nossa mente é isso. A criança que a gente foi, está ali, os escombros dessa criança ali. A gente tem que pegar a vassourinha e varrendo ali, tirando tudo que veio por cima, que sedimentou, para achar. E a psicanálise nada mais é do que a técnica que ele inventou de fazer essa escavação, né? E porque tinha, e não foi por preciosismo, por capricho, por uma mera curiosidade,
foi porque ele queria resolver um problema de pessoas que estavam sofrendo. Eram problemas reais ali, né? Mas, então, falamos do id. Aí agora vamos para o ego, né? O ego, grosso modo, a gente pode dizer que o ego é a noção que a gente tem de si mesmo. É como a gente se vê, né? É como a gente se entende. Aí uma curiosidade, né? Você falando dessa parte neurológica, porque o Freud, como eu disse antes, ele era um homem de ciências. E ele era um neurologista. E ele sempre teve essa visão muito cientificista das coisas. Tem um texto dele que ele não chegou a terminar e publicar em vida, que chama Projeto para uma Psicologia Científica, que é um dos primeiros textos que ele escreveu, que ele estava tentando traduzir as descobertas dele em termos biológicos, neurocientíficos, neuronais. E é muito interessante ver que na época ainda nem se tinha descoberto a estrutura do neurônio ainda, mas o Freud ele já teorizou, ele chegou muito próximo do que seria. Ele já falou as intensidades, que hoje a gente chama de pulsão ou de libido, ele chamou naquele texto de catexias, ele já inferiu que aquilo estava por impulsos elétricos. Mais tarde, isso foi comprovado pela neurologia. E ele, mais recentemente, os neurocientistas descobriram uma estrutura cerebral que muita gente tem falado, poxa, acharam o ego freudiano. O que aconteceu? Ele começou esse texto, esse projeto da psicologia científica, que é até muito sofisticado, ele vai fazendo uma construção muito interessante, só que chega uma hora que ele vê que ele não consegue mais continuar a traduzir o pensamento dele nesses termos biológicos. E aí ele abandona esse texto, não publica, e larga para lá e fala, olha, a natureza da minha descoberta e do que eu estou perseguindo aqui não dá para ser expresso nos termos científicos dos conhecimentos que a gente tem hoje. Virou uma coisa meio, entre muitas aspas, metafísica, assim, teórica, né? Tanto que até hoje a psicanálise recebe muita acusação de não ser científica, né? De não ser comprovável, de ser uma coisa, né, empírica só. Só tem evidência clínica e que não é uma coisa muito a prova, né, do método científico, vamos dizer assim. Mas, enfim, o Freud preferiu não se acovardar diante desse obstáculo e largou para lá essas pretensões científicas. Ele continuou teorizando e foi longe com isso. Mais recentemente, lá para o ano 2000, mais ou menos, descobriu-se uma área do cérebro que chama rede de modo padrão, que fica mais no centro aqui do cérebro, atrás do lobo frontal, eu acho. E um pouco depois, assim, no começo não deram muita bola, lá a partir de 2007, por aí, começaram a pipocar muitos estudos sobre essa rede de modo padrão, né? Em inglês chama DMN, né? Default Mode Network. E o pessoal começa a falar, gente, acharam o ego freudiano. Porque na época, eu falava, gente, o próprio Freud falou, não vai dar para abrir um cérebro e falar que tá aqui o ego, tá aqui o superego, tá aqui o id. Não é assim. É tudo muito abstrato. Mas essa área do cérebro que foi recém-identificada, ela, de fato, né, hoje com os exames de ressonância magnética funcional, né, que você consegue ver imagens do cérebro em funcionamento, enquanto ele está pensando, executando tarefas, viu-se que essa área ela é ativada geralmente quando no pensamento reflexivo, quando as pessoas estão ruminando, pensando sobre si mesmas, falando sobre si próprios, e que é uma área também responsável por mediar a interação entre outras áreas do cérebro, que é o que o Freud vai falar depois, que o ego ele tem que o tempo inteiro ficar mediando as exigências do id e do superego. Eu acho que a coisa não, até onde eu sei, não encaixa perfeitamente, mas é bem por aí. É quase como se falasse assim, ó, tá vendo, gente? 100 anos depois, mais de 100 anos depois, não acharam o ego aí no cérebro, né? Mais uma prova aí da genialidade do Freud. E, então, o ego seria esse. E o que é o superego? O superego, ele o que acontece? A criança nasce, naquele momento, ela é só a id, vamos pensar assim. Ela é pulsão, ela é intensidades, né? Ela não pensa um bebê, né? Ninguém aqui lembra do próprio nascimento, mas a gente já viu outras crianças que acabaram de nascer. E a gente vê que a criança nasce, ela sabe chorar, né? Ela dormir, ela não tem como elaborar muito. E aos poucos ela vai entrando na cultura e vai aprendendo outras coisas. Mas pensa numa criança muito pequena, né? Ela é praticamente só id, ela é desejo, ela quer o desejo dela realizado na hora, ela não consegue esperar, ela não consegue negociar, ela não media,
né? A gente tem que ter jogo de cintura para lidar com uma criança muito pequena. É aos poucos, com a educação, com a cultura, o contato com a cultura, o papel dos pais, ali, dos criadores, educando, essa criança vai constituindo um ego, num princípio mais rudimentar, mais frágil, mas a gente passa a vida estruturando essa instância psíquica. Só que nesse começo o ego ele ainda é muito frágil frente à força, à intensidade do id. E aí ele começa a diferenciar uma parte dele que ele vai separando, é quase como se ele estivesse protegendo do id ali, para ele conseguir exercer umas funções dele ali, sem ser tão incomodado. E isso vai virando o superego. E o superego, basicamente, no final, o que ele é? Ele é o ideal do eu. O ideal do eu é o nosso ideal, né? É a nossa meta, é o que a gente quer ser, né? Que a gente vai constituindo por várias identificações que a gente vai fazendo ao longo da vida, com as pessoas que passam na nossa vida, né? Pai, mãe, professores, amigos, ídolos, pessoas que a gente geralmente admira, a gente vai colocando isso como uma meta, isso que é o certo, isso que é o desejável, é uma pessoa assim que eu quero ser. Isso ali está ali no superego, esse exemplo que a gente quer seguir. E, junto com esse ideal do eu, a consciência moral. Esse é o nosso superego. É a consciência moral, nossa moralidade e esse ideal do eu, que é muito particular de cada um, de quem a gente quer ser. E ele vem dessa diferenciação do ego. Agora, a gente começa a construir o ego, depois também, paralelamente, vai construir o superego, e esse superego, ele chega uma hora que ele é desenvolvido, que ele já tá, que ele vira uma coisa separada do ego. E ele pode se voltar contra o próprio ego. Tem gente que tem superego muito rígido, muito autoritário, né, que sofre de culpas, aquelas pessoas geralmente que são muito inseguras, muito culpadas, que têm muita dificuldade de agir, de colocar, porque eles estão o tempo inteiro pensando, ruminando, estou fazendo coisa errada, eu estou certo, o que eu fiz, eu estou toda errada, tal. Isso causa muito sofrimento, quando o superego é assim, tão autoritário, tão rígido, tão severo, né, com as pessoas. É interessante, Maia, só acrescentando que eu lembro que eu tinha um analista que dizia isso, que a gente precisa fazer no trabalho analítico é ajudar o amadurecimento do ego, né? Porque se a gente fica como adulto com o ego infantilizado, com o ego desses primórdios, que a gente vai ter um ego totalmente rígido e totalmente assim, o ego que a gente vai chamar de um ego sádico, né? Desculpa, de superego sádico, né? Sim, muitas vezes ele é sádico. Ele gostava de dar esse exemplo. É um filme antigo já, tem uns 15 anos, que era aquele O Fauno em Seu Labirinto. Eu não sei se alguém chegou O Labirinto do Fauno. Como? O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno. Eu falei O Fauno em Seu Labirinto, não sei de onde. Esse é um livro. Dá para entender. Não, é que eu lembrei desse, daí é o título de um livro do Garcia Marques, imagina, coisa absurda. Mas, enfim, foi ótimo você lembrar, porque ele comparava muito o fauno ao superego, porque o fauno fica atormentando a menina, dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e a menina vai sofrendo com um monte de coisa, ele faz exigências absurdas, e o superego, às vezes, esse superego muito sádico, e ele não te respeita, ele vai te impondo uma série de coisas. Esse professor tinha... ele chegava no grupo e falava, olha, o superego não é seu amigo, viu? Não é seu amigo, não confie nele. Sabe uma coisa boa da gente visualizar? É sabido já que a bebida, o álcool, eu imagino que outras drogas também, mas aí eu já não vou ter experiência para dizer, né? Com álcool eu já tenho, que ele suprime o superego. Então, imagina, às vezes você é aquela pessoa travada, né, tímida, introspectiva, né, na sua vida, você bebe um pouquinho, quando começa a fazer efeito, você se liberta, você fica extrovertido, começa com todo mundo, dança, canta no karaokê, faz um tanto de coisa que normalmente você não faria. Isso. Meu primeiro analista dizia que o superego é solúvel em álcool. Né? E assim, não é à toa que tem muita gente que gosta tanto de beber, que acha que não se diverte sem beber, porque geralmente gente que é muito oprimida por um superego muito severo se sente muito mais leve quando bebe um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, espero, né? Mas, às vezes quando bebe muito também. Mas porque esse peso do superego é como se você tivesse um sensor ali, um pai rigoroso ali do seu lado, o tempo inteiro te julgando, te vigiando, e de repente, quando você bebe, esse pai sai e te deixa viver. Então, é um respiro que você tem, às vezes, para poder
escoar um pouco suas pulsões, seus desejos, na hora que esse superego dá um tempo, né? Então, isso seria o superego, né? Esses são 3 conceitos muito importantes e determinantes da psicanálise, id, ego e superego. E uma curiosidade também, o Freud nunca falou em id, ego, superego. Ele escrevia em alemão e ele usava os termos isso, eu e supereu. Quem trouxe esses nomes em latim foi o tradutor do Freud para o inglês, James Strachey, que ele chamava. Ele inovou, inventou essa história de ego e superego e acabou pegando. Mas quando a gente pensa em isso, eu e supereu, isso nos traz um pouco de entendimento também, né? Pensa bem, o id é um isso, esse negócio aí que a gente não sabe o que é, mas está aqui atuando dentro de mim. É um isso, é tão desconhecido que a gente chama de isso, né? O eu é como a gente se vê, sou eu. Para quem é você? Eu sou essa pessoa, é o nosso ego. E o superego é isso, é esse eu que é super, que é o mais maravilhoso que ele pode chegar, que não erra nunca, que nunca faz nada de errado, que não prejudica ninguém, é o super eu, né? Isso era assim que o Freud, em alemão, né? Se alguém falar alemão e for ler algum texto do Freud, ele vai se deparar com esses conceitos. Isso, eu e super eu. A tradução tiveram aquele problema também quando você citou a questão da pulsão, né? Porque assim também, porque muita gente pode de repente pegar um texto e ler que eles usavam a primeira tradução traduziu pulsão por instinto. E essa tradução gerou uma série de polêmicas, tal, porque como a Maia estava dizendo, a pulsão ela é uma coisa entre o somático e o psíquico, e o instinto é algo que absolutamente já nasce, né? É animalesco, é uma automação. É uma automação, exatamente. Ele tem uma coisa, não descarta que tem um apoio no instinto, mas na verdade é uma coisa que tem a questão psíquica também, e a pulsão é a palavra mais adequada que a gente encontrou na tradução, que era do Tribe, do alemão, que daí eles traduziram para o francês, depois para o inglês. Mas é problema porque, assim, tem termos que eles não tem uma tradução exatamente correspondente, né? Aí cada tradutor opta por um jeito e fica essa confusão. Sempre aquela coisa, instinto maternal, né? Quer dizer, não existe isso. Não, o próprio mal-estar na civilização, né, que a gente vai falar dele, que é esse texto tão importante do Freud, dependendo da tradução, tá o mal-estar na cultura. Eu lendo esse texto, ontem eu vi que tem tradução que ele fala uma hora que ele usa o termo, num livro, ansiedade, no outro ele chama de angústia. Aí eu tive que concluir que ele está falando no mal-estar genericamente, apesar de que a gente saber que, tecnicamente, se você for falar angústia e ansiedade, vai ter diferenças. Mas, enfim, o Freud ele é um cara que ele entrou muito nas minúcias técnicas, mas ele mesmo, muitas vezes, depois, em outro texto, que ele está falando de outra coisa, ele já não era muito rigoroso com os conceitos dele. E a gente tem que meio que pegar no contexto ali, porque ele mesmo, às vezes, misturava as bolas, né? Mas, encaminhando aqui, continuando, eu falei mais cedo que existe uma diferença, né, de nosografia diagnóstica entre a psiquiatria e a psicanálise, né? Que esses termos que a gente está tão acostumado a ouvir hoje em dia, tipo síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, que são termos da psiquiatria. Eu vi até que alguém mandou uma pergunta falando que isso foi a psicanálise que teorizou sobre a psicose maníaco-depressiva. Não exatamente. A psicose maníaco-depressiva é o nome antigo do atual transtorno bipolar, né? Que é bipolar, que vem 2 polos, que é a mania e a depressão. E o Freud, ele nunca nem falava em depressão. Ele usava o termo melancolia, que era mais, vamos dizer assim, a patologia mais parecida da época, mas que também não é a mesma coisa exatamente da depressão. Mas a gente pode meio que pensar que foi o mais próximo que o Freud chegou de teorizar sobre a depressão. E ele começou a teorizar sobre a melancolia porque ele estava insatisfeito com as descrições que ele via na época sobre a psicose maníaco-depressiva, e ele falou muito da melancolia, que seria, né, vamos dizer assim, o polo de baixo aí, da depressão, e a mania ele não falou tanto porque ele via como um tipo ele via a mania como um tipo de psicose, e a depressão como um outro polo ali que ele já elaborou mais. E o Freud, uma particularidade dele,
ele não teorizou muito sobre a psicose. Porque o Freud ele sempre foi um utilitarista, né? Como eu disse, a psicanálise ela é uma prática clínica ancorada numa teoria, desenvolvida para poder ancorar essa prática clínica. E ele chegou à conclusão em dado momento, depois outras pessoas questionaram e hoje em dia já se viu que ele não estava certo, mas ele achava que os psicóticos eles não eram passíveis de serem submetidos à análise, que eles não entravam em associação livre, eles não faziam as associações necessárias, as elaborações. Como ele achava que a psicanálise não poderia fazer nada pelos psicóticos, ele largou para lá. Ele não investigou muito a psicose. Ele tem um texto muito famoso de um psicótico que ele não atendeu, mas esse psicótico escreveu um livro, uma autobiografia, em que ele detalhou muito a loucura dele, o delírio dele. É um livro, inclusive, muito rico, muito interessante, que até hoje muita gente escreve trabalho sobre ele, porque é difícil ter um psicótico que tem tanta habilidade com as palavras e lucidez para falar sobre o próprio transtorno. E o Freud fez um trabalho belíssimo, brilhante sobre esse caso. Mas, fora isso, ele não teorizou muito sobre a psicose. E aí, por isso, também ele falou muito sobre a melancolia. Ele tem um texto muito bom chamado Luto e Melancolia, mas sobre a psicose maníaco-depressiva em si, ele não falou muito, não. E é hoje o que a gente chama de transtorno bipolar. Deixa eu lembrar só que o caso esse caso de psicose que ele tratou era de um juiz que... Era de um juiz, exatamente, era um juiz. Que quando assume a presidência lá do tribunal, ele entra Ele surta, ele entra em surto psicótico, ele é internado. Queria ser uma mulher para ser fecundada por Deus e criar uma nova espécie na Terra. Né? Muito interessante. E é muito interessante ver o trabalho que o Freud fez, porque você escuta o relato do delírio do Schreber, né, que ele chamava o presidente Schreber, chamava de presidente porque era presidente do tribunal, né? É uma coisa completa. Pensa que se o sonho é ilógico, um delírio de um louco em pleno surto é uma coisa muito mais difícil de explicar, né? E sendo que o sonho a gente acorda, a gente sabe que aquilo não procede, né? Que foi uma construção ali da mente enquanto estava adormecido. O psicótico, ele geralmente tem a característica de ser muito certo da loucura dele. Não adianta você conversar com um psicótico e falar assim, não, mas você está viajando, não tem nada disso, que história é essa de virar mulher para você ter filho de Deus e tal? Não adianta. Ele acredita naquilo contra tudo e contra todos. Não há evidência, prova que vai convencê-lo do contrário. E aquilo, a princípio, parece uma coisa completamente ilógica e impenetrável, e o Freud consegue interpretar e explicar de onde que veio toda essa construção delirante dele, e ajudou um relato minucioso que o Schreber teve condição de fazer, até porque depois ele acaba, depois de um tempo internado, ele chega a melhorar, voltar para a vida e tal, e aí ele já começa a fazer o relato autobiográfico dele, depois ele piora de novo, tal, e ele acaba morrendo internado. Mas, bom, continuando, aí que eu falei, esses conceitos que a gente está falando são da psiquiatria. E a psicanálise tem as 3 estruturas principais, que é a neurose, a psicose e a perversão. Eu acho que é interessante aqui a gente explicar um pouco disso, mas também não entrar em minúcia demais, né, Otávio? Porque senão a gente foge do escopo aqui e a coisa pode começar a ficar muito complexa. Mas, grosso modo, vou começar dos outros. A psicose, basicamente, é a loucura, né? Todas essas estruturas, elas são identificadas, e o que vira a chave de uma para a outra, geralmente, é a relação que o indivíduo tem com o limite, que em psicanálise é chamado de complexo de castração, psicanálise freudiana, em freudismo. Não vou entrar muito nas minúcias disso, mas o psicótico é aquele que ele... É como se você falasse com ele assim, lá na infância, né? Criancinha, assim, olha, você tem limites, você não pode fazer tudo que você quiser. E ele ignora, ele tira isso da visão dele. E ele constrói uma estrutura que, assim, durante muito tempo ele engana. Não é como se ele está fora da casinha o tempo inteiro. Mas, geralmente, chega algum momento, uma época da vida, tem uma idade mais de risco ali do surto psicótico, em que algo vira ali e ele
começa a rejeitar a realidade. E essa loucura não necessariamente ela abarca a vida inteira. Às vezes, sim, tem gente que é completamente descolada da realidade. Agora, tem gente que tem sintomas psicóticos que são localizados. É uma pessoa que, por exemplo, eu vi uma vez, tem uma psicanalista francesa, chamava Pierre Olonier, que ela contou o caso de uma paciente que ela tinha uma psicose que era um delírio. Eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa a ver com a forma de reprodução. Ela não acreditava na história, vamos dizer assim, né, de que é o óvulo junto com o espermatozoide que vira o embrião e tal. Ela tinha toda uma construção delirante de como que os bebês se formavam. E não lembro os detalhes, mas era algo tipo assim, sei lá, ela achava que era a cegonha que trazia, uma coisa assim. Eu lembro que no delírio dela, ela meio que descartava os homens, como se eles não tivessem muito papel a realizar. Só que fora isso, ela tinha uma vida completamente funcional. Ela era dona de uma loja, ela tocava o comércio dela, ela tinha o casamento dela. As pessoas não perguntavam para ela, geralmente, como é que ela achava que os bebês surgiam. Então, boa parte das pessoas com que ela convivia não percebiam que ela tinha esse núcleo psicótico ali, e essa estrutura psicótica, né? Então, nem todo doido é uma coisa que você olha e você vê, você percebe, né? Mas é uma coisa que na escuta clínica, o psicanalista está orientado para prestar atenção nessas coisas. Por isso que a gente está falando, né, por exemplo, do rigor, do superego e tal. É muito importante para o analista ele saber identificar em qual estrutura o paciente está, porque isso vai orientar toda a escuta clínica dele. Geralmente, quem tem transtornos que estão ligados à desorganização do ego, é o caso do psicótico, você tem que ajudar, a sua escuta, a sua intervenção tem que ajudar aquela pessoa a estruturar um ego mais forte, que consiga aterrar essa pessoa, trazê-la para a realidade. A psicose não tem cura, mas dá para dar uma ajudada. E, por outro lado, aquele neurótico obsessivo que está sendo esmagado pela severidade do superego, o trabalho do psicanalista é uma escuta direcionada para dar uma aliviada nisso, para diminuir o poder desse superego, para autorizar mais esse ego. Então, isso, o diagnóstico da estrutura em que cada paciente se encontra vai direcionar a escuta e a intervenção do analista. Isso é importante. E então, o psicótico é essa pessoa que foge da realidade, né? E essa pessoa não tem psicoses que são da vida inteira, por exemplo, um autismo grave é uma psicose desde o nascimento, muitas vezes. Agora, tem muitas psicoses que elas se desencadeiam em algum momento da vida. A esquizofrenia, por exemplo, é uma que ela costuma, né, ter que passar anos em latência ali, e lá no final da adolescência, começo da vida adulta, vem um primeiro surto. Hoje em dia tem remédios muito bons, antipsicóticos, que conseguem, às vezes, manter sob um relativo controle, mas nem sempre, né, a pessoa da estrutura psicótica vai estar em surto, e às vezes ela entra em surto e depois ela sai do surto, e com remédio, terapia, ela consegue se manter bem funcional. E a outra categoria, né, eu estou indo nas mais raras primeiro, a perversão. É muito comum, quando a gente fala em perversão, as pessoas acharem que a gente está falando de perversidade. Não é bem isso. Muitas pessoas que são perversas no sentido de serem más, sádicas, estão na estrutura da perversão, mas não necessariamente. O principal para a gente pensar a perversão é no sentido de perverter a ordem, né? Existe uma ordem normal da civilização, da sociedade, e o perverso é aquele que ele está o tempo inteiro questionando essa ordem, desafiando essa ordem, né? Lembram que eu falei que a estrutura psíquica de cada um tem muito a ver com a relação de cada pessoa, de cada indivíduo com o limite. O psicótico é aquele que ele ignora, ele tira do espectro o limite, ele bota para lá, nem ouvi dizer o que é isso. O perverso, ele reconhece, ele recebe a mensagem, só que ele não aceita, né? Aquilo para o narcisismo dele é muito, ele fala, isso para mim não vale. E na estrutura dele é aquela pessoa que ele está o tempo inteiro desafiando a ordem imposta, ele está testando os limites, ele está tentando testar as estruturas. Ele não aceita.
O Lacan tinha até uma... As coisas que o Lacan sempre fazia com as palavras, ele pegava a palavra perversão e fazia perversão, quer dizer, a versão do pai. O sujeito faz a versão paterna que ele quer. Ele faz a lei que ele quer. Ele faz assim, ele não está submetido a nenhuma lei, né? Então, o Lacan trabalhava muito com trocadilhos, né? E aí entra muito na língua francesa, e ele, de fato, ele tem toda uma teoria em torno dessa relação do indivíduo com o limite e com o complexo de castração, que ele chama de o nome do pai, né? Então tem tudo a ver ele falar sobre a versão do pai. Mas, basicamente... Só para tentar ajudar a entender um pouquinho essa coisa, né? Porque o sujeito que não tem limite, que ele constrói assim, o limite é o que ele faz, ele que é o próprio pai, ele que... ele acha assim, o limite é para os outros. Né? Ele é aquela pessoa que ele está o tempo inteiro querendo provar que ele tem poder, falando assim, isso serve para os outros. Para mim, não. Eu sou especial, eu sou diferente. Gente, se tiver difícil de entender, vocês podem perguntar, tal, mas ao mesmo tempo eu digo assim, é difícil mesmo, porque é abstrato. E não é um tipo de raciocínio e pensamento que a gente costuma ter o tempo inteiro. Né? Estudar psicanálise é a gente o tempo inteiro aprofundando em níveis de insight, né? A gente entende uma coisa superficialmente, depois a gente continua, a gente começa a entender um pouco mais. Não é se a gente vai um caminho linear ali de acumular conhecimento. A gente vai pegando tudo e entendi 10%. Vai continuando, daqui a pouco você está entendendo 20%, 30%, e vai ali. E a psicanálise tem aquela questão que tem que tocar a nós, né? Você tem que sentir que aquele conceito também te toca, né? Porque é algo, por isso que você precisa fazer análise. Níveis de insight, né? Tem coisa que a gente escuta e fala, concordo, faz sentido. Agora tem coisa que a gente sente na pele e fala, putz, é outra coisa. Né? E é isso, não à toa a formação do psicanalista ela exige que se faça análise, porque não basta estudar a teoria, você tem que viver essa experiência psicanalítica para você entender exatamente a transformação que essa técnica, né, esse método é capaz de operar num ser humano, para a gente virar um believer, assim, né, a gente acreditar. Mas, enfim, falamos da psicose, falamos da perversão, e aí a gente entra na vala comum, que é o maior elogio que você pode receber de um psicanalista, alguém te falar que você é neurótico. Não se ofenda se um psicanalista te chamar de neurótico, porque das três, a neurose é a normalidade, é o que somos todos. E qual que é a particularidade do neurótico? Né? A gente estava falando da relação com o limite, com a diferença, com a distância. O neurótico é aquela pessoa que está o tempo inteiro na dúvida. Ele recebe a notícia, a má notícia do limite, né? Que você é desamparado, você é castrado, você não consegue fazer tudo que você quer, você não pode. Mas ele aceita, mas ele não quer, ele quer testar o limite, ele pergunta, depois ele se sente culpado, ele se martiriza. Né? Nós, neuróticos, estamos assim. Você faz uma coisa ousada, depois você fica, ai meu Deus, mas será que eu fiz mal? Será que a pessoa ficou chateada comigo? Ah, mas será que essa pessoa achou de mim na hora que eu fiz isso? Eu não sei. O neurótico ele está o tempo inteiro nesse vai e volta. Ele se banca e arrepende, ele sabe, ele está nessa dúvida, nesse dilema, né? Isso eu brinco com essa coisa eu estava dizendo assim, você quer mexer que nem aquela criptonita do super-homem, você quer assim mexer com a estrutura neurótica, chega lá, dá uma coisa, dá um presente lá, de repente, inusitado, né? Pronto, a pessoa resolve e fala assim, por que será que eu ganhei isso? E agora, será que eu vou ter que dar de volta alguma coisa? Por que será que ele me deu isso? Como eu vou fazer com isso? Onde eu vou? Olha, tem algumas obras aí de arte cinematográficas tal, que são exemplos claros e muito engraçados de neuróticos. Um são os filmes do Woody Allen, que o Woody Allen ele é um neurótico assumido, é aquela pessoa que quem já assistiu os filmes dele, ele está o tempo inteiro naquele sofrimento de, ai meu Deus, mas é isso, né? Aqueles diálogos intermináveis, aquela coisa que não acaba. E outra que é uma série antiga, mas que eu acho sensacional, engraçadíssima, brilhante, que é a Seinfeld. É uma série dos anos 90, mas que até hoje eu acho muito bom. E é uma série de personagens extremamente neuróticos, que eles pegam aquelas minúcias do dia a dia que todo mundo vive e aquilo para eles é um sofrimento, e eles levam as últimas consequências ali. É o próprio neurótico, é a gente, né? A gente engana bem, a gente está aqui na vida fazendo o nosso papel, mas no fundo a gente está sempre ali meio que
Ai, meu Deus, é igual hoje em dia, eu acho fácil a gente visualizar isso em redes sociais, né? Que tá todo mundo ali se expondo, se colocando ali, né, uma imagem. Só que a pessoa vai lá, posta, né? É comum a gente ver isso acontecendo, né? O pessoal contando. A pessoa vai lá e posta aquela vida linda, fotos todas com o melhor ângulo, né? Todo mundo bonito, às vezes bota filtro, só em lugares lindos, só quando tá fazendo coisa legal que posta, tal. Aí depois fica assim, ai meu Deus, mas fulano não curtiu minha foto. Ah, mas fulano não comentou, mas essa aqui teve pouca curtida, não sei. Poxa, é o tempo inteiro o neurótico está querendo esse retorno para confirmar para ele se ele está no caminho certo ou não. Porque ele duvida, ele não sabe. Ele não tem essa segurança. Que, na verdade, ninguém tem. Vamos falar, porque até autoestima, até segurança, ninguém tem. Tem uns tem menos que outros. Mas todo mundo duvida, mas cada um duvida do seu jeito. Aliás, quem tem certeza é o psicótico. O psicótico em delírio, ele tem certeza. Agora, o perverso, ele também não tem certeza. Só que o jeito dele testar a verdade ali daquele, né, do limite é desafiando. E o neurótico, ele está o tempo inteiro obedecendo essa autoridade do limite. Né? Ele quer transgredir, mas aí ele morde culpa. Ele chega pertinho e volta. Né? O neurótico é esse ser atormentado. Mas a boa notícia é que somos Estou dando um exemplo, né, do psicótico da certeza, que é interessante fazer esse paralelo, né, essa contraposição da certeza da psicose e da dúvida da neurose. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo, como eu comecei a formação, a gente fazia um atendimento lá no IPQ, atendimento não, a gente participava junto com os residentes de psiquiatria e a gente fazia uma coisa que o Lacan gostava muito, que era conversa com os pacientes, né? Então a gente chegava, ia às sextas-feiras, sentava na mesa lá e vinha um paciente e conversava com a gente. E aí eu lembro uma paciente que chegou, estava contando lá, não, porque meu marido traía e tal. E aí eu perguntei, assim, mas eu naquela ingenuidade, estava começando, falei, mas traía com quem? Né? Ela falava, com todo mundo. Eu falei, mas com todo mundo como assim? Com todo mundo. Com meu pai, com meu tio, com o vizinho, com assim, todo mundo, assim, né? Com todo mundo, não era uma forma, porque a gente usa metáfora, a gente fala, sai com todo mundo, uma né? Para expressão, ela, né? ela se traía com todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, você pega o neurótico, fica assim, eu lembro que eu tinha lá um paciente que ficava, ele olhava, via que a namorada, que ele tinha terminado com a namorada, tinha entrado, o cara tinha parado a moto e ele ficava lá espionando e pensando, mas eu não sei se eles fizeram alguma coisa. Ele só parou a moto. Eu não sei se eles estão lá juntos. Agora, será que a luz? Ele passava a noite agachado olhando o apartamento, que era assim, tipo, o primeiro, o segundo andar, para ver o que estava acontecendo, e comentava, né, essa coisa. Será que foi? Será que não foi? Será que fizeram? Quer dizer, o neurose a gente está sempre assim, né, nessa dúvida. O Sempre. psicótico não tem dúvida nenhuma. Né? Assim, é certeza absoluta. Né? Tanto que, por exemplo, para você começar a conseguir estabelecer uma comunicação com o psicótico, primeira coisa é você parar de contestar o delírio dele. Se ele falou que ele é Jesus Cristo, entra na loucura dele. Então tá, Jesus, meu senhor, vamos conversar, transforma essa água aqui em vinho, sei lá. Ele, se você começar a questionar e falar com ele que ele não é Jesus, ele nem continua a conversa com você. O psicótico, ele tem uma certeza inabalável, né? Isso é uma grande diferença, que é uma coisa que orienta muito a escuta clínica. Quando você vê essa pessoa muito cheia de certezas, outro dia eu escutei um negócio que eu achei muito interessante, que o Lacan, né, que é um psicanalista francês, pós-freudiano, ele falou que na verdade, ele falou que automatismo mental é coisa de psicótico. Até aí, beleza. Né? Os psicóticos, eles costumam ter rotinas muito estruturadas, manias. Diz que se chegar num manicômio e alterar o horário de almoço, vai estar rebelião lá. Diz que acaba no povo, porque eles são muito cheios de rotinas de automatismos. E é isso, ele não pensa, ele não reflete. Você não pode raciocinar com o psicótico e querer mostrar para ele que o ponto de vista dele está errado. Porque ele está no automático ali, ele já tem a verdade dele pronto. Ele não abre para ouvir outra coisa.
Só que aí o Lacan falava que, assim, poxa, a nossa vida na sociedade moderna, né, e aí até um gancho legal para a gente falar sobre psicopatologia do trabalho, né, e muito do nosso sofrimento no trabalho. A gente está nesse automatismo também, né? Levanta de manhã, 7 horas, toma um café, pega o ônibus ou pega o carro, vai para o trabalho, trabalha até meio-dia, sai para almoçar, volta, trabalha de novo até às 6, chega em casa, faz o jantar, não sei o quê. A gente está nesse looping, nesse automatismo. Ele fala, isso não é uma psicose, viver dessa forma? Ele questiona, mas ele já responde. Ele fala assim, poderia ser, mas como é uma psicose coletiva, aí é aceito. Porque já que está todo mundo nesse automatismo igual, junto, então a gente não tem um louco para apontar o dedo para o outro e falar você é louco. Está todo mundo na mesma loucura. Então não tem alguém para apontar o golpe ali. Mas ele fala, gente, você ter liberdade de pensamento, você sair dessa psicose coletiva e ter alguma independência ali de ser quem você tem que sair desse automatismo mental e questionar por que você está fazendo isso que você faz? Por que você está falando isso que você fala? Né? Mas a gente realmente não tem praticado isso muito, né, na nossa vida. E a nossa sociedade, a forma como a gente está organizado hoje, não está ajudando também, não está estimulando isso. É tudo tão corrido, demanda tanto da gente, que sobra pouco tempo e energia psíquica mesmo para a gente fazer essas perguntas importantes, né? É uma coisa assim, se pensar, mas no final das contas, assim, para dizer, né, das categorias ali psicopatológicas da psicanálise, a gente pode considerar como um parâmetro para analisar a psicose essa coisa que destoa muito do entorno, né? Tem gente, por exemplo, que vai falar que conversa com espírito, só que se a pessoa estiver num centro espírita, aquilo não é distoante. Ela está num contexto ali que aquilo faz sentido. Né? Tem gente que fala que, sei lá, que recebeu a mensagem divina, mas está lá na igreja, todo mundo recebe. Então, agora, dependendo de onde você estiver, se eu estiver lá no meio da universidade, né, aqui, a gente num curso, tal, um meio de advogado e tal, e começar a falar que eu recebi uma mensagem divina aqui, vocês vão achar que eu estou psicótica. Então, a psicose tem isso, assim, ela tá num contexto, né? Você pega uma pessoa muito religiosa, você bota ela no meio de um bando de ateus, de pessoas que não compartilham daquela crença, ela vai achar loucura. A gente acha muita loucura ouvir dizer que um homem-bomba lá no Oriente Médio, ele acredita que na hora que ele se explodiu ali, se martirizando pela Guerra Santa, que ele vai para o céu e 70 virgens vão recebê-lo lá. Aqui, para a gente, isso é coisa de gente doida, acreditar nisso. Mas lá não é. Né? Aqui, lá para eles, é muito mais louco, talvez, seja acreditar no que a gente acredita aqui na religião católica ou no candomblé, que é muito distante da cultura deles. Então, a psicose, ela geralmente ela tem que ser analisada por comparação ali com o entorno. Porque a psicose coletiva, então, ela é aceita. A pessoa não está desviante ali do padrão, né? Já é aceito. Agora, essa pessoa que você vê que ela está sustentando a loucura dela contra tudo e contra todos, contra todas as evidências, todo mundo em volta está falando com ela que não é bem assim. E ela está aí, você vê, fala, bom, estamos diante de uma psicose, né? E, às vezes, ela não é tão nítida. Uma pessoa em surto é uma coisa fácil de dizer, mas, às vezes, é igual esse caso dessa paciente da Pierre Lanier que eu contei, que essa mulher que acreditava que, sei lá, se era cegonha que trazia os bebês. Muita gente convivia com ela e não percebia. Mas você... E ela como... Né, não é porque psicótico que delira que ele está completamente alheio a tudo que está acontecendo. Alguns sim, outros não, tem graus. Então, essa paciente, no caso, eu lembro de ler o caso dela, ela percebia que as pessoas não concordavam com essa crença dela que era tão forte. Então, ela também, deliberadamente, ela evitava tocar nesse assunto. Ela sabia escorregar quando chegava em alguma coisa perto desse tema. Então, as pessoas não identificavam.
ela foi procurar análise por outro motivo, que não tinha nada a ver com isso, porque isso para ela não era um incômodo. Mas como ela foi procurar análise por outro motivo, ela acabou se sentindo à vontade para se abrir com a analista e contar isso. E aí a analista conseguiu falar, estou diante de uma psicótica. Mas não foi óbvio para ela no primeiro momento. Às vezes não é fácil de identificar a psicose, né? Aliás, o Lacan tinha como as ironias de sempre dele, mas quer dizer, não é uma ironia, mas ele dizia, perguntavam, Lacan, qual das três estruturas, porque ele usava o termo, né, de estrutura, né, como a Maia está falando, qual das três é melhor? Né? Ele falava, você tem psicótico normal, perverso normal e neurótico normal. O melhor é quando você está equilibrado em cada estrutura. Né? Outro dia eu estava vendo lá um vídeo lá do Christian Dunker e alguém escreveu perguntando, a gente cura da neurose? Ele falando, não dá para curar, porque a neurose é uma estrutura, não é uma doença. Né? Você pode adoecer dentro da estrutura, mas a estrutura você continua sendo. Né? E outra, ser curado da neurose, não tem jeito de você não ser nada. Então, se você curar da neurose, você vai o quê? Para uma das outras duas, melhor ficar na neurose. Daí que eu gosto da frase do Freud, né? Que assim, era aquela, com a função da análise é retirar o sujeito da miséria, da neurose e devolvê-lo à infelicidade cotidiana. Quando estou remetendo aqui ao começo da sua fala, quando você fala do que é saúde mental, felicidade e tal, o Freud já tinha uma assim, tudo bem, ele tinha um certo pessimismo, até pelo fato de ele ser judeu, ter sido perseguido, ele sofreu muito lá em Viena, tem aquela história que o Freud nunca... que Freud também tinha, né? Ele era um sujeito, tem essa parte toda, né? Da parte da inteligência, da pesquisa, mas ele tem um negócio que ele tinha uma ideia de ser um conquistador, né? Ele queria ser famoso, né? E ele tinha uma coisa que hoje eu estava até revendo no negócio, que quando ele está andando com o pai lá em Viena, um sujeito lá com aquela coisa de antissemitismo dá o chapéu do pai na lama, joga né? O chapéu do pai, e o Freud lá, criança, ele vê, imagina que o pai vai reagir, o pai não faz nada, se abaixa, põe o chapéu. E aí o Freud começa a pensar no Aníbal conquistador, né? Que ele vai ser um conquistador, que ele vai vingar essa coisa, né? E que ele tinha muito dessa coisa desse avanço, né? De uma coisa quase militar, né? Militar não, né? Dessas grandes conquistas, de ser um conquistador. Né? Esse caso na interpretação dos sonhos, quando ele está analisando o sonho dele. E ele teoriza que naquela época que aconteceu isso, que ele ficou super decepcionado, porque ele estava naquela fase da infância que você acha o seu pai o herói, né? O máximo. Quando o pai mesmo contou isso, ele achou o pai dele um banana. Falou, pô, você deixou esse cara te humilhar e você não fez nada, né? Você catou seu chapéu da lama lá e saiu andando. E na mesma época ele falou que ele leu um livro lá que contava das aventuras, das realizações do Aníbal. E aí ele meio que deslocou ali, meio que fantasiou que ele queria que o pai dele fosse como o Aníbal. E isso ele levou para a vida, a história do Aníbal como uma meta, né, do que ele queria conquistar. E, claro, ele também tinha toda essa questão do judeu, né? Era uma época que o antissemitismo estava crescendo muito, culminou depois com o nazismo, o Holocausto, mas a época do Freud, né? O Freud ele não viveu a Segunda Guerra, ele morreu no comecinho de 1939, né? Então não chegou a pegar, ele viveu bem de perto a Primeira Guerra, que inclusive fez por causa dela, ele se exilou em Londres, morreu lá, saiu de Viena no final da vida. Mas a Segunda Guerra, o nazismo, o Hitler, eles não surgiram do dia para a noite, né? Eles vieram de anos e décadas de um antissemitismo crescente na Europa e que foi sendo gradualmente mais aceito, mais entranhado na cultura e na sociedade, a ponto que deu no que deu. Então, o Freud viveu essa época do antissemitismo virando uma coisa aceita, ok, não era feio ser antissemita, eram pessoas que escreviam artigos no jornal e publicavam, intelectuais, e que condenavam os judeus, e para ele era uma coisa dolorosa de ter que conviver, né? Ele, inclusive, ele conta também ele demorou muito para conseguir ascender ao cargo de, eu não sei falar em alemão, né? Privatdozent, sei lá, é tipo, vamos supor, né? Um professor titular lá da universidade onde ele dava aula. E ele atribui a demora, o tempo longo que ele levou para chegar nesse cargo, ao fato dele ser judeu. E tudo leva a crer que realmente era por aí. Assim, depois também o fato de ser polêmico, né? Falar tanto de sexualidade, acho que não ajudou, mas no começo, antes até dele chegar nesse ponto, ele podia ter chegado lá no cargo e o antissemitismo impediu.
Não, pois é, eu acho que também, de novo, citando lá o Duncan, ele estava hoje falando que ele, quando ele estava lá fazendo dissecação das enguias e tal, e para ele chegar no cargo de professor máximo, ele fala, eu quero ser o titular, ou esse que você começou, que você contou, lembrou muito bem, né? Que depois ele, por isso que ele vai, fala, você quer ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar de uma outra maneira, não, você não vai chegar a esse cargo. E aí ele estava comentando que esse cargo ele era privativo do imperador nomear, que seria, sei lá, acho que o titular da cadeira, o chefe da cadeira. Ele falou, e você como judeu, você provavelmente nunca você vai ser nomeado. Então, se você está esperando chegar a esse posto, é melhor você procurar uma outra coisa, alguma coisa para ganhar dinheiro, para casar com a Marta Bernays, lá, a mulher dele. Ele era uma realidade dura que ele tinha que lidar ali. Mas hoje podemos dizer, né, olhando em retrospecto, que poxa, se ele, sendo judeu, lidando com o antissemitismo, ele realizou tudo que ele realizou para a gente estar aqui tantos anos depois, falando dele com tanto detalhe, com tanta admiração, imagina o que ele não teria feito se não tivesse tanta coisa contra ele ali, viu? Realmente não demora um tempo para nascer uns outros Freuds aí no mundo aí. Não consigo segurar minha onda de tanto que eu sou fã e admirada com a genialidade dele. Né? Não era perfeito, algumas bobagens, mas era um gênio e um cara muito admirável em muitos aspectos. Pessoal, estou vendo aqui a hora, são 9 horas. Eu acho que nem vale a pena a gente entrar em mais um tópico. Primeiro, porque realmente o tempo acabou e a gente, né, vai continuar com o conteúdo aqui para não poder desenvolver. Muito melhor a gente deixar para a semana que vem, que a gente vai ter nossa segunda e última aula. E aí a gente continua, mas estamos bem no cronograma, né, Otávio? Eu acho que aqui a gente chegou bem no ponto que a gente imaginou que a gente ia chegar para o dia de hoje mesmo. Eu, assim, tentei conseguir responder e me endereçar aos comentários e dúvidas do chat, não teve tanta coisa. Vou botar meu contato aqui, particular meu e-mail. Se alguém quiser depois mandar alguma dúvida e tal, pode mandar aqui no meu e-mail. E, na medida do possível, eu respondo lá com calma, no e-mail é mais fácil. E, de qualquer forma, vamos estar aqui de volta na semana que vem e aí a gente continua essa conversa. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Eu sei que, às vezes, é um conteúdo muito novo, uma forma de pensamento que às vezes, no primeiro momento, a gente estranha. Então, levem o tempo de vocês e, se ficou alguma coisa obscura aí, tragam para a gente semana que vem, ou mandem no nosso e-mail aí, a gente já pode tirar a dúvida ao longo da semana, e aí a gente continua, conversa semana que vem. Agradeço muito, muito a presença de vocês, o interesse de vocês. Foi um prazer falar desse tema que eu gosto tanto aí, com esse outro amigo aí que eu também gosto tanto, o Otávio. Obrigado, gente. Foi muito gostoso. E como a Maia falou, quer dizer, se alguém já quiser trazer alguma coisa para começar a conversar também na semana que vem, fiquem absolutamente liberados. Foi muito bom, foi muito produtivo a gente estar junto aqui. Obrigado pela vocês terem atenção de 2 horas aí para acompanhar a gente nesse percurso, que não é um percurso fácil, né? Que é um percurso ele é cheio de curvas, de coisas, mas é apaixonante. Né? Eu acho. Gente, boa noite a todos, bom descanso e até semana que vem, então.